Bem-vindos a mais um episódio do Irmãos Dias Podcast, recebendo aqui toda semana convidados muito especiais para falar de política, geopolítica, investimentos. E hoje nós trouxemos aqui um convidado muito especial, ele que se comunica muito com o público mais jovem, com o público mais velho, sempre dando aula aí nos seus canais, né, falando muito sobre investimento, empreendedorismo, política, criptomoeda. E hoje nós vamos falar sobre vários temas diversificados, que é o Breno Perrucho, né, Carol? Exatamente, é o Breno Perrucho que parou um pouco aí, porque agora tá lá nas escolas, incentivando o pessoal a estudar, empreender, né? Incentivando os jovens, essa matéria finanças, empreendedorismo, que é tão importante que às vezes a gente não aprende na escola, né? Demais. Então seja muito bem-vindo aqui. Obrigado, Sua gente. primeira vez de muitas que você veio aqui. Aqui você não tinha vindo, mas agora você veio uma, agora vem sempre, né? No estúdio novo, no estúdio novo é a primeira. Já no vim. Irmãos Dias Podcast já veio. Já vim. Legal. Você não manda um boleto depois de 3 participações, nem nada, não. Não, fica lá tranquilo. no Grupo Prima, a turma faz isso. Vira convidado recorrente e já pode compartilhar os custos aí. Ih, cara, não, aqui você tá tranquilo. Fica sossegado que a gente é mais bonzinho pode aqui. Chamar. Antes de mais nada, vamos apresentar aqui o nosso parceiro de hoje, que é o site Investidor 10. Ele que é um site muito completo para você fazer suas pesquisas de ações, fundos imobiliários, ETFs, ativos no exterior. É um site completaço. E uma coisa muito legal que tem no site Investidor 10 e é gratuito, é o consolidador de carteira. Se você está com dúvidas, né? Poxa, quanto que eu vou comprar? Quanto que eu tenho que vender? O consolidador de carteira do Investidor 10, ele te mostra tudo. Então você vai lá colocar um percentual. Quero ter 10% de ações, 30% de fundos imobiliários, 50% de renda fixa, e você vai distribuir esses produtos ali dentro. O consolidador de carteira do Investidor 10, que é gratuito, vai te mostrar tudo, vai deixar a sua carteira muito mais bem controlada, tá certo? Bom, Carol, Investidor 10 hoje é o melhor site do Brasil, melhor site, eu uso nas redes. Pesquisar ações, fundos imobiliários. Exatamente. E tem outra coisa, de simples e de forma prática, né, pessoal? A gente quer passar uma linguagem simples para vocês. Nós vamos deixar aqui embaixo, tá aqui, viu, criatura? Tem um link, é só você clicar, é gratuito, tá? O aplicativo é gratuito e entra pelos Irmãos Dias Podcast para dar aquela força pra gente, tá bom? Acho que assim, a primeira pergunta que fica, Breno, que você se relaciona muito com os jovens. E tem uma pergunta que até eu me faço, acho que muitos jovens se fazem, que é faculdade. Como que você vê isso? Porque tem jovem que fala assim, eu não faço questão de fazer faculdade, não serve pra nada. Tem muita gente que fala, é mesmo. E o que você acha sobre isso? Eu vejo que assim, é uma dinâmica de mercado, né? Se você pega hoje a quantidade de pessoas que se formam e nos primeiros 3 meses conseguem um emprego, dentro da área de formação isso é 15%. E os dados eu estou bem confiante nisso porque a gente fez esse levantamento porque é usado continuamente para conversar com as escolas com quem a gente trabalha. Então se você pegar 15% das pessoas de fato trabalham em alguma área que está relacionada à sua área de formação, né? Só que você começa a se perguntar, por que isso acontece? Quais são as hipóteses que levam uma pessoa a passar tantos anos na escola, depois ela vai pra faculdade, cara, se dedica pra caramba pra conseguir finalmente diploma, ela acha que a vida tá ganha, né? Finalmente, depois de tanto tempo estudando, me arregaçando, e agora vou conseguir um emprego, e não, leva aquele choque da vida. Por que acontece? A gente tem a necessidade de atender demandas reais de mercado. Existem algumas habilidades e competências que o ensino tradicional, ele não necessariamente te traz. Então, você dificilmente sabe, por exemplo, como se comunicar bem, como fazer, por exemplo, bons feedbacks, como você analisa o DRE de uma empresa, como você pode buscar novos canais de distribuição. Então, no geral, você às vezes não é capacitado para uma parte das coisas que o mercado precisa. Aí você entra numa empresa, participa de um programa trainee, começa a se desenvolver, e aí o que acontece? Depois de um tempo, você vai estar qualificado para aí sim começar a subir na escala corporativa. Só que tem outra coisa também. Existe a lei da oferta e da procura, que rege tudo no nosso mercado, né, na nossa economia. Imagina que você quer, por exemplo, trabalhar embarcado como engenheiro do petróleo. Aí você, Carol, foi lá, fez engenharia do petróleo, se dedicou tanto, conseguiu seu diploma, vai finalmente ver, e não sei quantas estações disponíveis no Brasil já estão alocadas. Já tem gente que está trabalhando lá, não tem mais vaga sobrando. O que você vai fazer? Não isso. Você vai fazer outra coisa. Então você vai buscar outras coisas que você pode fazer. Alternativas, né? Então, isso é só um exemplo para mostrar o seguinte. A gente tem uma produção de força de obra, de mão de obra qualificada, que ela não é absorvida pela quantidade de pessoas que estão lá empreendendo, gerando emprego. Então tem uma defasagem da lei da oferta e da procura. Se a gente tem muitas pessoas se formando em relação à quantidade de vagas disponíveis para essas mesmas funções, o que vai acontecer com o valor dessa mão de obra? Vai cair, vai ser desvalorizado, as pessoas vão ter que buscar outras alternativas ou vai fazer parte daquela estatística dos nem.
que não estuda nem trabalha, acha que porque fez o curso tal, o mercado tá muito difícil, poxa, mas a vida tá tão difícil, mas é porque o Lula, porque o Bolsonaro, começa a encontrar pentelho em tudo e não bota a Política culpa é em si. sempre o problema, né? Sempre tudo, né? E aí as pessoas elas ficam à margem da sociedade esperando a crise acabar, né? E a crise ela tá aí desde 1500 e bolinha. Então, na prática, isso não vai acontecer. A gente tem que fazer alguma coisa, né? Então, eu vejo que faculdade, ela hoje pode ser um diferencial se você souber extrair o que a faculdade traz melhor. Por exemplo, quando eu entrei na faculdade, eu tive o privilégio de poder participar de uma iniciativa de extensão chamada de Empresa Júnior. O que é uma empresa júnior? É um ambiente, uma empresa feita por alunos que tem CNPJ, paga imposto, que gere processos, tem equipe que executa projetos que você vende para grandes empresas. Você aprende o que é DRE, balanço patrimonial, fluxo de caixa, você aprende sobre estratégia de marketing, você aprende a levantar site, fazer SEO. Pô, só que é um monte de moleque ali de 20 anos de idade que tá meio que, sabe, vou fazer isso daqui porque tive alguém me ensinando das pessoas que não estão mais em empresa, estavam vindo antes e agora estão saindo. Então tem que continuar. E aquilo é uma escola e real. Você começa a aprender mesmo como que um negócio ainda que incipiente funciona. Na minha época, incipiente, pô. Hoje eu fui falar com a turma da empresa júnior que eu fiz parte. Os caras faturaram 7 milhões de reais ano passado. Porra. Então, sim, é robusto, assim. Você tem muita oportunidade. E o movimento empresa júnior, chama de MEG, cara, ele tem milhares de EJs no Brasil inteiro, das mais diversas universidades. Então, eu sou um absoluto promotor de que se você está perdido na vida, você definitivamente deveria buscar fazer alguma faculdade. Porque você vai conhecer gente boa pra caramba. Network que ajuda Demais, e muito. demais. Né? E tem muita gente boa. Você vai se beneficiar dessas iniciativas de extensão também. Agora, se você entrar lá só para ficar cumprindo matéria achando que sua vida vai se desdobrar facilmente quando você se formar, você é iludido. Não vai. Mas existe muito valor para ser extraído de lá. Agora, é impossível que sem fazer uma faculdade você deixe de ter sucesso? Não. Você consegue, ainda assim, só que eu acho que é menos provável. Então, estatisticamente, você tem mais pessoas que têm diploma e tiveram algum sucesso do que não. O negócio é que as pessoas que não fizeram faculdades acabam tendo uma exposição maior, porque é esquisito, né? São outliers. Você pega ali, o Bill Gates, que largou, o Zuckerberg, que largou, os caras largaram Harvard, não sei o quê, Steve Jobs largou. Aí você fala, caraca, para ser bilionário eu tenho que largar a faculdade. Mas espera lá, né? São algumas exceções, né? São exceções, exatamente. Então, a questão justamente tem um livro que eu gosto muito, que é aquele do Morgan Housel, Psicologia Financeira. Excelente. Excelente livro, né? Você leu? Excelente, sim. E ele tem uma passagem que eu nunca tinha refletido muito sobre, mas fez todo sentido, que assim, às vezes a gente pega só as pessoas que são mais bem-sucedidas. E aí a gente vê o que elas têm em comum. E a gente vê que, beleza, dá para extrair alguns comportamentos, algumas coisas, mas assim, às vezes não é muito diferente das pessoas que são bem-sucedidas, mas são só multimilionárias, não são multibilionárias. E aí, quando você analisa as circunstâncias que levaram as pessoas a se tornarem a ser bilionárias, por exemplo, existem coisas que são tão específicas à realidade, às circunstâncias que aquela pessoa viveu, que é dificilmente replicável, sabe? Então, ele fala assim, olha, para aumentar as chances de você conseguir alcançar grandes objetivos, fazer coisas grandiosas, você pode modelar aqueles que conseguiram algum sucesso, ao invés de só pegar o cara que já está lá na linha de chegada e que tiveram coisas que talvez foram tão diferentes a ponto do que seria replicável de fazer, que a gente jamais conseguiria. Não que a gente jamais conseguiria, mas jamais conseguiria replicar as circunstâncias que moldaram aquela pessoa e levaram ela lá. Então, eu comecei a refletir muito a respeito de quais foram essas coisas que a gente pode fazer no dia a dia que vão produzir pessoas de muito sucesso e que não necessariamente vão formar Steve Jobs e tudo. Então, porque eles largaram a faculdade, que então, eu deveria fazer também. Exatamente. Ô, Breno, e falando sobre profissões, né? Porque eu acho que tem muitos jovens hoje que, cara, eles estão com mais dificuldade hoje do que eu acho que na nossa época. Porque eu acho que na nossa época a gente tinha... na minha época, eu tô com mais de 40, a gente tinha uma área mais vasta para você conseguir obter sucesso. E eu sinto que cada vez mais a coisa vem apertando, até mesmo pela questão da tecnologia, que vem avançando e tomando muito emprego das pessoas. Quais profissões hoje que você acha que estão mais atrativas para os jovens? Que eles deveriam buscar estudar, seguir... entrar naquele segmento que teria mais oportunidade para um sucesso. E você fala do ponto de vista de seguir carreira, por exemplo, de fazer uma faculdade e a partir daí... Sim, sim. Cara, é difícil, né? Porque se passar 5 anos eu assistir esse podcast, provavelmente vou ter mudado totalmente a minha ideia. Por exemplo, há 2 anos atrás não existia ChatGPT.
exato. Né? Cara, se colocar a quantidade de coisa que a gente já faz com inteligência artificial lá na empresa, quanto processo que foi enxugado, tanto de coisa. Você fala, pô, tem uma profissão nova, engenheiro de prompt. A pessoa que sabe escrever bem aquilo ali para conseguir extrair valor. Mas isso ela precisa fazer uma faculdade, não? Não precisa, mas aí que tá. Existem algumas competências que te favorecem no mundo dos negócios. Então, por exemplo, se você é uma pessoa analítica, bem pautada em dados, e se você consegue manipular esses dados utilizando ferramentas para isso, sabe mexer em Excel, o Looker Studio, se você consegue construir um dashboard Power BI, essas são coisas que te favorecem, né? E também tem soft skills. Isso você não precisa de faculdade, você precisa de, né, dar tapa na cara para falar com gente e aprender a falar direito, né? Isso acaba desenvolvendo. Mas eu vejo que assim, aquilo que está associado à descentralização, então o mercado de cripto, aquilo que está associado à inteligência artificial, né, ao mundo de tecnologia, onde tem muito valor agregado, eu acho que existe muito valor nisso aqui. Mas a gente tem que considerar a realidade do nosso país, um país de agropecuária, extremamente tradicional numa série de coisas. O ser humano dificilmente vai deixar de usar roupa, vai deixar de comer. Então, existem setores que são tão perenes que, né, se você manja disso, não precisa tentar reinventar a roda buscando fazer um novo chat GPT. Porque, né, na prática, você tem necessidades que são intrinsecamente humanas, que estão aí há dezenas de milhares de anos e não mudaram. Então, assim, qualquer coisa que eu for falar, André, que vá ser absolutamente taxativo, ou seja, essa é a profissão do futuro, faça isso e você vai estar acima do resto. Você fala, cara, eu nem sei que profissão vai ter daqui a 2 anos mais. A coisa tá mudando muito rápido, né? Demais. A inteligência artificial chegou e já está chegando muito mais forte. Você vê, né? As empresas, todas as empresas estão absorvendo isso mais rápido, vão ter que absorver. Lá fora a gente vê isso diariamente crescendo. E muda a cada segundo, né? E quem não tá se atualizando, quem não tá fazendo, quem não tá por dentro desse mundo, fica de fora. E é sobre isso, é sobre se atualizar. Isso é muito importante que você falou. Porque quando você tem essa cabeça de buscar entender o que está acontecendo no mundo e viver a sua adaptação nele, cara, você está muito mais propenso, né? Ao invés de ficar fazendo as mesmas coisas. Então, por exemplo, hoje a gente tem um negócio que ele é extremamente tradicional do ponto de vista de mercado. Existem muitas empresas de décadas que fazem exatamente as mesmas coisas que eu estou fazendo. Só que no produto a gente trouxe disrupção. E aí para os grandes marcas, né, que hoje valem bilhões de mercados, conseguirem fazer a mesma coisa, é impressionante, cara. É mais difícil, porque é um Titanic tentando mudar o curso do jogo. Sim. E a gente é um barquinho que fica sendo muito mais fácil e acaba brigando com gente grande. Então, as pessoas que têm essa cabeça de, poxa, eu posso não estar fazendo o que for que eu me formar daqui a 2 anos. Pode ser algo completamente diferente. Mas se tiver a disposição para reconhecer que vai ser assim para todo mundo e você vai estar aberto a aprender essas coisas novas, então essa é a cabeça da pessoa. Certamente. Mas aí pensando do lado da inteligência artificial, o lado negativo. O que você vê que Isso pode... é super legal. Porque assim, a gente fala muito, né? Cada um tem uma opinião. E a gente vê as pessoas falando só lado positivo ou só lado negativo. Qual a sua opinião sobre o lado negativo que a inteligência artificial pode trazer? Tem muitas coisas, mas eu vejo que é muito mais sobre a forma como a gente escolhe usar. É tipo rede social. Você pode escolher se você quer ficar vendo conteúdo que não vai te agregar o dia inteiro, ou você pode escolher realmente seguir pessoas como a Carol, o André, que produzem conteúdo de qualidade e vão realmente gerar valor para sua vida. A inteligência artificial, ela vai te dar o output com base no que você gerar de input. Então, se você for um estudante de escola e você usar aquilo para fazer a tua redação que você tem que entregar para o professor para você não precisar se preocupar, cara, beleza, você pode, pô. Mas a consciência que deve ser tida é, será que se eu delegar a responsabilidade de pensar para a inteligência artificial, quais são as consequências negativas que isso pode me gerar na minha vida? Porque se você delega a responsabilidade de pensar, você não consegue nem fazer o prompt. Então, aquela coisa, né? Se você tem sua máquina, ela jamais consegue substituir necessariamente o toque, ou pelo menos hoje, não necessariamente para grandes coisas, né? Assim, a arte humana. Mas se você tem um homem, você não consegue substituir a eficiência, e a produção de uma máquina. Você coloca um, junta com o outro, cara, ninguém segura. Então, as pessoas que entendem como utilizar a inteligência artificial, por exemplo, eu estava tendo uma conversa com o meu gestor de genticultura da empresa. E aí ele não manja nada de VBA, que é a linguagem lá do Excel,
Mas ele começou a usar o ChatGPT para trazer as fórmulas para ele conseguir montar uma planilha automatizada que ia disparar os relatórios das avaliações culturais para o time. E aí, individualmente, cada um recebeu a sua avaliação bonitinho, sem que ele precisasse ficar fazendo aquele trabalho de formiga, compilando tudo, Usou juntando. super a favor. Então, poxa, super legal. É um trabalho que ele poderia gastar para fazer, porque assim, tem uma série de ferramentas que iam fazer isso a algum custo, né? Não, a gente já paga lá, tem a conta que a gente compartilha do ChatGPT, já está pagando, é barato, pronto, vamos usar isso daqui a nosso dispor para conseguir entender como melhorar as operações em relação a isso, sabe? Essa é uma mentalidade legal. Como fazer as mesmas coisas que a gente já faz, só que de uma forma mais eficiente, mais rápida, com mais qualidade. Mas não no... E eu acho que é muito importante a gente entender como as coisas funcionam. Até na realidade de escola, você ouve o tempo todo. A gente, às vezes, acaba caindo na crítica, né? De falar, tem um monte de coisa que a gente estuda na escola que não presta, que a gente não vai usar na vida. E é verdade, mas até certo ponto. Porque, por exemplo, ainda que a gente não use Bhaskara, as leis de Newton, ainda que a gente não use coisas que são intrinsecamente fora do cotidiano, se a gente entendeu como aquelas coisas funcionam, a gente desenvolveu um processo cognitivo de raciocínio e que favorece a gente absorver outros conhecimentos, sabe? Então, tem muitas coisas que acabam sendo desenvolvidas no período escolar que fundamentam e lapidam a nossa facilidade de absorver outras coisas. Então, a minha preocupação é o aluno ele ser exposto à inteligência artificial muito cedo e ele simplesmente usar aquilo como uma desculpa para ele parar de pensar. E ele coloca qualquer prompt. Tudo lá, né? Sai tudo pronto. Exatamente, sai tudo pronto e aí ele não sabe como as coisas funcionam de verdade. Agora, para a pessoa que entende e ela usa aquilo para conseguir potencializar o alcance do que ela faz, aí é animal, ninguém vai segurar. Ô Breno, e muita gente fala assim, poxa, hoje não existe nada mais inteligente do que o homem. Do que o homem, do que a mulher, do que o ser humano. Mas a inteligência artificial pode tomar um rumo que se a gente começar a avançar muito rápido, a gente pode transformar a máquina em algo mais inteligente que o homem. E até teve aqui alguns convidados especialistas em geopolítica, ciência e tal, que eles falam, André, existe algo que, digamos assim, que é mais, vou falar uma linguagem, que é mais burro, que seja o chefe do cara mais inteligente, por exemplo, a máquina inteligente, ela vai continuar sendo serva do ser humano? Você não acha isso arriscado? E aí a gente ficou pensando, o que pode ser a gente dar tanto poder pra máquina que ela chega a um ponto que ela fique mais inteligente que o próprio ser humano? Por exemplo, até um convidado que veio aqui, ele falou, se você colocasse no chat GPT, como solucionar a fome do mundo? Ele poderia te responder, elimine metade da população. É verdade. Então assim, se a máquina pensar assim, como é que seria, né? O que você pensa sobre esse avanço tão rápido da inteligência artificial que nós estamos indo para um caminho que a coisa está avançando. Vide DeepSeek aí da China que deu o que falar aí nos últimos dias, né? Os caras colocaram $1 milhão e já tá performando melhor que o ChatGPT que captou 6 bi, né? Exato. Cara, é bizarro, mas eu acho que é exatamente isso. A preocupação é uma inteligência artificial que consegue dar prompt a si mesma. Né? E aí ela entra num looping, e qual que é a diferença daquilo em relação à consciência? Só que ela tem acesso a todos os dados, é ilimitado, ela tem acesso a todo o conhecimento, então ela tem acesso a todos nós, o que a gente pensa, o que a gente faz. E cada prompt que ela coloca é um objetivo, né? Agora, a forma como eu vejo será que a gente consegue confiar nas grandes corporações que detêm esses recursos para conseguir, de fato, ter processos e regulação que vão conter essa retroalimentação da AI? Sinceramente, acho que num longo prazo, o que você chama de longo prazo? Cara, pode ser 5 anos, pode ser 50, o que for. A humanidade vai estar aí há mais tempo que isso. Então, certamente, se der o tempo, vai ter alguém com recursos muito acessíveis que provavelmente pode criar um chat GPT. Hoje os caras levantaram 6 bi. Será que daqui a 10, 15 anos não vai ter um adolescente no quarto que vai conseguir criar alguma coisa, às vezes, por zero custo? Então, o que vai acontecer a partir disso? Irmão, eu acho que é quando a gente começa a entrar naquele mundo distópico Black Mirror, né? Em que alguma AI coloca algum objetivo por si próprio, se a humanidade estiver no meio do caminho, a gente se segure, O próprio motivo pelo qual Elon Musk investiu na OpenAI no começo era que, em tese, aquela seja a melhor inteligência artificial disponível e que se muitas pessoas têm acesso a ela de forma barata e acessível, então não seria uma grande corporação que deteria um monopólio daquele conhecimento.
Só que hoje a OpenAI deixou de ser algo tipo ONG, né? Antes era algo só para parar de pé. Teve um desentendimento ali do Sam Altman com o Elon Musk, e os caras quiseram captar dinheiro, deixou de ser um negócio sem lucro e os caras viraram mega capitalistas. E particularmente com o diferencial que eles têm, eu acho que tem que ser mesmo. Porque quem que no lugar dos caras ia falar, não, foi mal, não vou poder alavancar isso daqui. Mas a tese era essa, justamente pela preocupação do Elon Musk de que se o negócio entrar nas mãos de pessoas que são mal intencionadas, isso daqui pode degringolar, né? Mas eu acredito também que isso é plenamente possível. Agora, se a gente for falar assim, ainda dos jovens, né? E felizmente a gente vê muitos jovens que estão se preocupando com finanças. Isso vem crescendo, graças a Deus vem crescente. Também tem os jovens que infelizmente não estão preocupados, né? Estão aí, que nem você falou, na geração nem. Mas de uma forma geral, eu vejo muitos jovens que querem crescer. Eles estão buscando, sei lá, com 17 anos já estão 18, 16, enfim. O que você acha, Breno? Quais são pontos importantes para os jovens se tornarem ricos, mas não só de dinheiro, sabe, de pensamento, de cultura, e sim, de empreendedorismo e rico até de dinheiro também. São coisas que estão muito relacionadas, né? Elas andam de mão dadas. Quando eu tinha 23 anos, eu escrevi um livro chamado Que o Ensino Não Te Ensina. Sim. Justamente para querer trazer para pessoas com quem eu tinha algum contato em relação ao público que se compactuavam com a necessidade de aprender sobre alguns conteúdos como esse específicos. E aí chegou um momento, eu falei, cara, não adianta uma pessoa que já tem algum grau de consciência a respeito de finanças, ou empreendedorismo, inteligência emocional, elas irem atrás do meu conteúdo. Porque se eu não estivesse lá, elas iam conseguir do mesmo jeito. Elas já sabem a importância daquilo, elas vão atrás. Mas agora pega alunos, por exemplo, como vocês quando estavam na escola, vocês não devem se lembrar, mas vocês estudaram biófita, pteridófita, angiosperma, gimnosperma, Sim. rocha metamórfica, magmática, esse monte de coisa aqui. A gente não se lembra, mas estudou. A gente escolheu estudar aquilo? Não. Não. Algum professor chegou, disse que ia cair na prova e que a gente precisava estudar lá. E aí você aprende sobre aquilo. Finanças é a mesma coisa. Pensa assim, a gente tem muitas pessoas, né, que seguem o trabalho de vocês, que seguem o meu trabalho, e elas chegam falando, pô, tô endividada, tô ferrada, quero conseguir montar uma reserva de emergência, o que eu tenho que fazer? Então, ela viveu um problema, e aí depois ela quer a solução. Só que finanças é que nem medicina. Você tem a medicina que vai remediar, e você tem a medicina preventiva. Se você tem o conhecimento, então você não chega nessa situação. Então, melhor do que a pessoa depois estourar uma bomba financeira na vida, é ela ver o que precisa fazer antes, para nunca deixar essa bomba sequer existir. Né? Então, quais são as habilidades que eu vejo que o jovem ele precisa se dedicar se ele quiser ter alguma chance de se diferenciar no mercado? Eu preciso lidar muito bem com o dinheiro, porque tudo que a gente faz envolve dinheiro. Porra, o mundo é capitalista mesmo, a gente tem que aceitar, é como é, a gente pode se beneficiar disso, resolver a nossa vida, ajudar as outras pessoas e quem a gente ama, ou a gente pode reclamar, escolha nossa. Exatamente. Beleza. Você também precisa resolver problema. Então, todo mundo tem problema. Você tem problema na saúde, problema em relacionamento. Vocês têm problema em todas as áreas, na carreira, no profissional. Então, você vai encontrar problema em muitos lugares. Se você lida com aquilo com uma cabeça vitimista, de culpar quem está causando o problema, de culpar ele, ela, o amigo, a amiga, de culpar o pai, a mãe, de culpar o mundo a todos, só não culpar a si mesmo, provavelmente esses problemas só se multiplicam. E essa é exatamente a mentalidade do empreendedor. Você pega um dia, um brother foi andar na rua, tentou chamar um táxi e não conseguiu. Teve que andar 3 quarteirões até vir alguma coisa ali para ele conseguir ir para o trabalho. Passou por isso algumas vezes e falou, mano, se tivesse um aplicativo que eu apertasse 5 minutos antes pro carro tá na minha porta. E aí foi lá um mano chamado Travis e criou a Uber. Daí teve outro que chegou e falou assim, caramba, tem um monte de imã na minha geladeira com um monte de número de restaurante e eu tenho que ficar ligando para saber qual que vai ser o prato do dia, o que tem no cardápio. E aí cada um deles tem um tempo de entrega. Nossa, cara, que trabalho. Ele foi lá, pô, criou o iFood, né? E aí teve outro que passou um monte de tempo em fila de bancão. Liga, tenta resolver por telefone, não, venha na agência. E aí você chega lá, tem que ficar 2 horas e meia, como vocês já passaram diversas vezes, esperando. Sim. Cara,
Chegou Ou seja, lá. eles pegaram o problema e do problema criaram oportunidades. Ou seja, tem Exatamente. gente que se vitimiza ao invés de pegar aquela situação e criar uma oportunidade, E né? aí, qual foi a oportunidade disso? Foi o Nubank. Você vai lá na sede do Nubank, eles têm uma parede com os dragões que são nas cores dos bancões, né? Que são quem eles estão combatendo. A burocracia, a dificuldade de você conseguir ter uma vida financeira saudável e fácil que é imposta sobre os processos necessários que são trazidos pelos bancões. Então, enquanto a maior parte das pessoas é viver essas situações, é reclamar, e é botar a culpa em alguém, é falar, nossa, alguém devia resolver isso, André. Pô, Exatamente. Carol, mas se alguém fizesse alguma coisa a respeito, o que ia acontecer? Nada. Ia continuar do mesmo jeito. A pessoa não fez nada, Fica sentada no sofá. fica sentada fura. no sofá. Pois é. Agora, tem gente que olha pra isso e vê assim, cara, tem negócio aqui. Tem oportunidade aqui. Isso daqui, se eu tô vivendo esse problema, pode ser que tem muita gente que viva também, e se eu ficar com um percentual pequenininho do valor que eu gero pra elas, pode ser que eu ganhe muito dinheiro. Tá? Então, isso aqui foram duas coisas que eu falei, né? Saber lidar com dinheiro, porque todo mundo vai lidar, saber lidar com o problema, buscar resolver o problema. Mas tem uma coisa, que é saber lidar com gente. Pô, eu acho que essa é a mais importante até. Porque dificilmente a gente vai conseguir ter qualquer tipo de resultado se a gente não souber muito bem lidar com outras pessoas. Vou dar um exemplo para vocês. Se agora eu pedir pro André me dar um feedback. Fala assim, cara, eu trabalho para você acabou de me contratar, é a primeira vez que a gente tá se vendo num contexto de trabalho, e no primeiro dia você marcou uma reunião comigo, eu cheguei 20 minutos atrasado. Aí o André, que ele é uma pessoa prudente, uma pessoa respeitosa, como que ele vai falar? Fala, Breno, tudo bem? Opa, beleza? Breno, seguinte, cara, queria te dizer que eu tô muito feliz que você tá aqui, poxa, seja muito bem-vindo à empresa. Deixa eu te falar, tá tudo bem em casa? Aconteceu alguma coisa? Ela fala, poxa, André, não, tá tudo certo, cara. Por que você pergunta? Aí você vai falar, ufa, obrigado, fico feliz em saber, porque eu percebi que você chegou um pouco atrasado, eu só fiquei preocupado que tinha acontecido alguma coisa no seu primeiro dia. Mas eu sei o quanto que as outras pessoas falaram bem de você, Carol falou muito bem de você, inclusive, eu tô muito esperançoso que você vai ter uma excelente carreira aqui na empresa. Cara, olha só o que aconteceu. Ao invés de começar brigando, gritando, falando que a pessoa tem que ter mais responsabilidade, você não tem respeito não, primeiro dia aqui você acha que é assim? Ele partiu do princípio que teve alguma coisa externa a mim que aconteceu. E não é possível na vida que às vezes para um ônibus no meio da estrada, quebra. Por um pneu. Cara, furou pneu. Isso acontece, pô. Sim, Se acontece várias vezes, você começa a suspeitar. sim. Só que na primeira vez, se dá o benefício da dúvida, né? E você faz outra coisa. Você dá um nome a zelar. Você tem um nome a zelar, você tem uma reputação. A gente Exato. sabe, Sim. cara. Você quer ser uma pessoa que é vista de uma forma boa aos olhos dos outros. A partir do momento que o André olha pra mim, ele fala assim, Breno, Carol falou muito bem de você, mas eu tô muito confiante de que você vai ter uma excelente carreira aqui. Cara, você deposita uma confiança muito grande da pessoa. E aí o Breno, ele vai querer quebrar essa confiança? Não, Acho de que jeito Ninguém nenhum. quer. Ninguém quer quebrar a reputação. E vai se sentir até mais. Porque, até falando, vamos supor que não fosse sua reputação, fosse uma pessoa comum. Quando você é recebido dessa forma numa empresa, aconteceu alguma coisa, a pessoa que ouve isso, ela fala, nossa, ela se preocupou comigo aí. Ou seja, ela vai dar até o mais, talvez o melhor dela, porque ela fala, pô, ele se preocupou comigo, ao Você invés de foi vir gente gritar. boa. Exatamente. comigo. Exatamente. Eu acho que o que tá faltando muito, Breno, assim, tocando e ouvindo muito você, absorvendo e Terminou o concordando. raciocínio, Breno? Depois a gente fala, por favor, Carol. Não, eu só ia falar que, assim, complementando o que você está falando, sobre inteligência. Tudo me lembra muito o que você vem falando de inteligência emocional. Sabe? Eu acho que as pessoas, os jovens, enfim, até adultos, todo mundo, acho que falta um pouco disso, porque a gente não aprende isso na escola. É pra todo mundo. E para mim, pros acho que tinha que ter jovens, até uma matéria sobre inteligência emocional. Porque, no fundo, falta as pessoas saberem controlar muito as emoções dentro do trabalho, os jovens entre si na Demais. escola. Então, isso foi uma. Não, e é verdade, sim. Outro dado que a gente pega, das demissões que ocorrem, 90% delas em todo o mercado brasileiro foram por conta de motivos associados à falta de inteligência emocional. A não conseguir lidar com as outras pessoas ou ela mesma conseguir suportar. Então, inteligência emocional é isso, é saber lidar com os outros, saber lidar com as próprias Sim. emoções, né? E aí, a questão é que se você entende o que vai gerar o melhor resultado, você pensa assim, poxa, vamos lá, nesse caso de chegar atrasado, o que o André quer?
que o Breno não chegue atrasado. Pô, você me contratou, você está usando o seu dinheiro, investindo o seu recurso em mim. Esse é o output esperado. Imagina que você é babaca. Você vai chegar gritando sem perguntar se eu tô bem, você nem me conhece, não sabe da minha história, começa a falar todas as coisas que vieram na sua cabeça. Cara, próxima vez eu vou querer chegar atrasado só pra te ver ficar bolado, irmão. Então, quando você é maneiro, quando você dá o benefício da dúvida, quando você dá o nome zelar, como a Carol falou, a probabilidade que as coisas aconteçam do jeito que você Reduz quer bastante. é maior. Só que nem tudo são flores, né? Pode ser que o Breno continue chegando atrasado. Pode ser que você, depois, chegue pra mim e fale assim, Breno, tudo bem? Vamos conversar aqui rapidinho? Cara, é o seguinte, eu percebi que hoje aconteceu aquela coisa do atraso e você sabe que isso acaba impactando diretamente no trabalho das outras pessoas, não só porque elas são interrompidas quando você chega, mas também porque se as suas entregas atrasam, as outras pessoas que dependem disso também. E é óbvio que eu entendo o quanto que você sabe que é importante se comprometer com isso. Eu queria saber, tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Então, antes, você deu um nome lá, deu o benefício da dúvida, foi gente fina, partiu do princípio que alguma coisa aconteceu. Agora você expôs. O que Exato. aconteceu foi claro. Você já Exato. falou assim, cara, ó, você chegou atrasado, você sabe que isso aqui não é para acontecer porque isso gera impacto, né? Mas ainda assim, você colocou à disposição para ajudar. Na terceira vez que acontece, cara, você já tem que ser direto. É. É falar, ó, já é a terceira vez que a gente está tendo esse papo, eu sei do comprometimento que você tem na empresa, mas eu iria detestar ter que tomar alguma atitude mais drástica. Tá claro o que vai acontecer se isso continuar se repetindo? Exatamente. Lógico tá claro, lógico tá claro. Só que a maior parte das pessoas chega nessa situação, pô, falei 3 vezes contigo, já começa o berro. Já começa a xingar a mãe. Você faz sempre isso, generaliza, Exato. exagera. Ao invés de ser específico, foi no dia tal, na hora tal, frio, na hora de falar, na hora de passar um feedback. Cara, isso é muito valioso no mercado. Porque se você faz isso bem, André, cara, eu te valorizo. Você pode me mandar embora, mas eu sei que você deu todo o seu máximo. Eu sei que você foi super respeitoso. Eu vou sair falando bem de você. Eu não vou sair falando, pô, meu chefe é aquele cara mó babaca. Exato. Então, isso é o que faz com que alguém, mesmo não tendo a parte técnica tão desenvolvida, se ela sabe lidar com gente, extrair o melhor das pessoas para que elas consigam trabalhar bem. Isso é o trabalho do líder. O líder ele pode ser um líder inspiracional. Ele pode não ser um líder super, nossa, pô, metódico, consegue fazer uma ata de reunião toda bonitinha, organizada, com os dados que tem que ser levantados ali nas one-on-ones. Ele pode ser meramente uma pessoa que, cara, sabe muito bem que extrair da galera. O cara é tão bom, contratou pessoas tão boas que elas são autogerenciáveis. E com isso inspira. Inclusive o Jim Collins fala isso, né? Você quer reduzir burocrata, contrata gente boa. Porque gente boa é autogerenciável, né? Você não precisa necessariamente ficar dizendo para elas o que elas têm que fazer. Você não Exatamente. contrata gente boa para ficar mandando elas fazerem o que você quer. Tira o piano das suas costas, né, cara? Exatamente. E ajuda muito e otimiza o seu tempo. Isso aí. Agora, Breno, um vídeo no seu canal que passou de 500 mil de views, buscando quase 1 milhão de views aí, é um vídeo que você fez assim, é uma capa bem simples, e você fala, pareça pobre. Aham. O que você quis dizer com isso? Ou parecer pobre é importante, algo assim. Esse vídeo, ele veio com algumas reflexões pessoais sobre coisas que eu mesmo fiz, né, na minha vida e que eu achei que iriam trazer um sentimento de gratidão e até certo ponto trouxeram, né, e realização, mas depois eu fui percebendo que era muito mais algo construído. Então, por exemplo, em 2022 eu fui e comprei um carro, né, um Audi TT. E era um carro que, poxa, por os meus padrões, naquela época, era um carro super legal. E eu me senti, cara, tô realizando um sonho aqui. Só que aí passou um tempo, eu comecei a perceber que aquele carro, ele era um veículo de transporte. Inclusive, que dava muita dor de cabeça. Porque passava na estrada em São Paulo, estrada não, na estrada é mais tranquilo, mas nas ruas de São Paulo, Ele é você baixo. tem aquelas, eu não sei qual que é o nome, aquela lombada Valeta, inversa, né? valeta, né? Você sempre tem que girar o volante para a direita, para a esquerda, para Isso conseguir se você passar. enxergar, né? Se você não enxergar, meu Não, amigo, aí já ferrou. raspou muito, exato. E a suspensão não era boa, então, pô, a gente sabe que não tem as melhores ruas também, acaba que ficava tremendo muito ali. Eu falei, pô, eu só queria um carro um pouquinho mais alto, só queria um carro um pouquinho mais confortável, e aí depois você começa a justificar. Isso emocionalmente, você pensa, né? E depois começa a justificar com a razão. Aí eu falo, caraca, esse dinheiro aqui parado, né, cara? Vou ter que pagar 10 pau de PVA.
aí depois vai ter a troca do óleo, daí tem o conserto não sei o quê, Se for a um pneu, gasolina, que fudeu. não é um carro econômico, né? Então, Seguro. e seguro, então tem tudo isso. Fala, puta, podia estar com um carro um pouquinho mais tranquilo. E aí eu pensei, pô, quem que se importa com isso daqui? Eu deixei de ter reconhecimento por estar andando com esse carro? Falei, cara, não. Tudo que eu construí até aqui, eu nunca tive isso. Então, eu acho que ninguém se importa, só eu que me importo mesmo, pô. E eu comecei a perceber. Às vezes, se você anda com o carro ferrado, ninguém tá aí. As pessoas não se importam. É você que se importa com aquilo. Exatamente. Então, não tem problema você acabar abrindo mão de grandes luxos, né? É óbvio que também não tem como generalizar, porque tem pessoas que depende do próprio nicho parecer bem. Então, eu conheço, por exemplo, algumas mulheres, né, que elas precisam se vestir com uma roupa de marca, porque aquilo é o que é o negócio delas. Elas Sim. têm um ambiente Vai de... trazer mais negócios. Vai trazer né? mais Um negócio, advogado, um elas têm mais. arquiteto. Pro que meu às vezes caso, vive de imagem também. pro meu caso, cara, o que eu construí foi por conta de conteúdo. Ninguém tava, se eu tava usando roupa de luxo, sabe? Eu nunca fiz uma venda porque eu tinha um carro. Exato. Sabe? Foi só por conta de conteúdo no YouTube. Então eu percebi, pra mim, eu posso viver uma vida mais barata, plena, menos dor de cabeça, mais conforto ainda, parecendo mais pobre do que eu sou. E no final, fico mais rico, né? Porque aquela coisa, você sempre sabe quanto que a pessoa gasta. O quanto que ela economiza, você nunca sabe. Exatamente. Porque isso é oculto. É, exatamente. Nossa, eu vejo muita gente errando nisso, né? E parece. Você fala assim, é tão básico. Tem gente que fala assim, mas é tão básico. Você fala, quanto você ganha? Quanto você gasta? A pessoa, não sei. Ela não tem essa noção. Ou seja, aí já é um erro básico e que, assim, pode ser. Mas, assim, fundamental para você ter erros muito maiores. E a pessoa às vezes fala assim pra mim, mas isso daí é o básico. Eu falo, não, mas então, você sabe quanto você ganha, quanto você gasta? E é uma pergunta, assim, que eu acho que pode ser um grande problema. E antecipar sonhos também a gente pode colocar nessa questão, né? Exato. Por que é importante exato. parecer pobre? Chega nesse ponto. Às vezes o cara tá começando a vida dele, começa a antecipar sonhos, e aquilo vai virar um problema tão grande, cara, que ele nunca vai conquistar a liberdade financeira dele. Ele já vai começar a vida dele se atrapalhando com dívidas tão grandes, que ele vai demorar anos pra sair, né, e vai se enrolar. Então essa questão do parecer pobre é importante, justamente para que você não queira impressionar alguém, ou enfim, se endividando, começa devagar pra você, aos poucos. Pois é, lógico. Você E a conquistar questão que suas você falou é coisas. exatamente sobre impressionar os outros, né? Eu acho que esse que é o problema. Quando você tem um gasto, alguma coisa que pode ser danosa para a sua vida financeira, não por você, mas você quer mostrar. Exato. Então, no caso, vamos lá, né? Você vai comprar um apartamento de 250 metros quadrados, custa 6 milhões de reais na planta. Cara, você vai colocar de entrada ali 1,5 milhão, né? E o resto você vai... Pô, e esse pode ser dinheiro que você economizou durante 15, 20 anos da sua vida. Exato. E o resto você vai pelos próximos 30. Você começar a pagar por quê? Pô, porque eu quero poder chamar os meus amigos, né? Eu quero poder fazer isso. E ninguém vai achar da hora depois você começar a pedir dinheiro pros seus amigos, sabe? Ninguém, quando você falar, cara, tive que vender esse apartamento aqui para pagar, o juros ficou alto, pô, posso dormir na tua casa? Ah. Entendeu? Então, na Imagina. prática, é muito sobre a gente entender o que genuinamente faz a gente se sentir bem. Exatamente. Não tem problema em gastar dinheiro. Se for o que a gente realmente acredita que vai trazer uma realização pra viagem, gente. quero fazer uma viagem que é cara Pra com a minha cada um. família. Não vai Pra doer no cada teu um. bolso. Eu vou ser feliz, né? Porque assim, eu sempre Não, mas falo. tem que tomar um cuidado, porque o cara fala, puta, eu quero ir pra Disney. Mas, pô, o cara tá Se com, programar. olha na conta corrente, o cara tem 200 reais. Não. Ah, vou lá na CVC porque é meu sonho. É, mas o que eu quis Não, dizer. calma, às vezes não é o momento. Tem que ser uma coisa programada, Sim, tem que se ser a uma pessoa, coisa que ele tem eu digo condição. assim, vamos supor aqui nós três, né? Vamos supor que o Breno tem vontade de viajar pro Japão, ele já tá programado e pra ele sim isso é um conforto, ele vai lá ficar no hotel de luxo que ele quer. Então vai fazer ele feliz aquilo. Então, tudo bem. Agora o que não dá é pra gente ficar vivendo a vida dos outros, né? Uma ostentação, eu quero viajar pra tal lugar porque fulano foi, e aí não cabe no teu bolso, que é o que você tá falando, né? Por exemplo, eu tinha uma maquiadora que ela falou assim: eu vou casar. Falei, nossa, legal. Ela falou, eu vou casar e vou viajar na lua de mel. Falei, legal. Aí eu fiquei escutando. Ela falou, e aí eu vou comprar minha casa. Eu falei, mas aí eu fiquei pensando, né? Casar, viajar, comprar a casa própria. E numa conversa disso, caiu dela me perguntar. Eu falei, Anne, ela chamava Anne. Eu falei, Anne, você só tem que se programar. Porque você tá falando em 3 sonhos ao mesmo tempo. Ela falou, é verdade, você tem razão. Eu falei, é só esse cuidado. Então, quer dizer, isso de você falar de antecipações, vem 1,
2, 3, 4, e aí a pessoa não consegue se Vira bola de neve. Precisa ter uma programação. Mas de verdade, assim, o problema que às vezes a gente acaba parecendo extremista quando fala pareça pobre, você vai andar que nem um mendigo. Exato, não é isso. Às vezes, pra você tem alguma coisa que você coleciona. Vamos, por exemplo, eu sou amarradão em Harry Potter. Me amarro, cara. Eu gosto de comprar as edições dos livros diferentes, edição americana, da edição inglesa. Eu tenho lá as varinhas, né, com um negócio colecionável. Eu me amarro, isso aqui me deixa feliz, entendeu? O negócio do meu tio, tem um tio que gosta de colecionar carro. E é coisa de carro antigo. Às vezes você tem algo que pra você te faz feliz, que é um hobby, que realmente, poxa, preenche. Se você pensa, se eu não tivesse nada pra fazer no meu final de semana, de trabalho, o que eu ia estar fazendo? Alguma coisa relacionada a isso daqui? Cara, então, provavelmente tá tudo bem você abrir uma linha do seu orçamento pra você gastar nisso. Porque a vida é sobre isso. É sobre você escolher de forma consciente as coisas que te genuinamente realizam, em detrimento daquilo que você gasta hoje pros outros. E que são absolutamente dispensáveis, né, pro seu sentimento de realização pessoal. Até isso que você falou também é assim, toda vez eu pergunto pra alguém, por exemplo, se a gente perguntar o que te faz feliz hoje? Aí a pessoa vai responder, independência financeira, liberdade financeira, ou comprar um carro tal, comprar moto tal. Mas tudo isso tá relacionado a dinheiro, né? O que te faz feliz é independência financeira, liberdade, tudo isso tá relacionado a dinheiro. Só que isso tá no 10º passo, né? Então eu sempre falo para as pessoas, você tá indo pro 10º, mas tem o 9º passo, o 8º, o 7º, o 6º. E como é que você vai se planejar para chegar no 10º? Né? Então é algo que a gente sempre tem que se perguntar. O que me faria feliz? Você vai perceber que a maioria das coisas envolve dinheiro. De forma indireta ou não, mas envolve. E aí você tá indo pro 10º passo e pulou todos os outros. Agora, falando de investimento, a gente fala aí de um mundo descentralizado, né? Eu vi que você falou sobre criptomoedas, enfim. O que você acha do Bitcoin, Bruno? Você acha que tá na hora de investir? Você tá investindo? Boa. O que você vê sobre isso? Tese a mesma como qualquer outro ativo que a gente tem em carteira pro longo prazo, né? Então, no caso, dizer que tá na hora de investir, acho que por si próprio pode gerar um estímulo de vou colocar tudo que eu tenho. Mas a forma como eu vejo tem que sim ter uma representação da nossa carteira e a gente tem que ter uma estratégia de rebalanceamento quando aquilo ganhar uma proporção muito grande ou muito pequena. Então, por exemplo, o que eu faço com a minha, eu tenho um estímulo dos 5%, em que eu tenho em cripto, não é nem em Bitcoin só, porque eu também só tenho 2, Bitcoin e Ethereum, né? E eu uso aquilo para rebalancear. Então, poxa, quando passa uns 3, 4 pontos percentuais a mais, o que aconteceu algumas vezes, vendo, realoco com os outros ativos, né? Porque, bem ou mal, aquela coisa, rentabilidade passada não pode garantir rentabilidade futura, ainda que eu acredite piamente no case de Bitcoin, pelo fato da moeda ter uma característica deflacionária. Existe um limite de 21 milhões de Bitcoins, elas estão sendo mineradas, existe um halving que diminui ainda o potencial de Bitcoins por esforço de mineração, o que alonga o prazo de escassez disso. Você tem governos, empresas, pessoas cada vez falando mais sobre isso. Teve, alguns anos atrás, El Salvador colocou o Bitcoin como uma moeda oficial do país, né? O Trump chegando na presidência falando que vai fazer reserva de Bitcoin. São muitas coisas que, de fato, criam um sentimento de, cara, isso daqui realmente não é só moeda de criminoso mais. Não é só um negocinho que as pessoas usam para dar golpe nos outros. Agora virou realmente uma forma de você transacionar valor. Então, eu acredito que demais a gente tem que ter, e não só a Bitcoin, mas outros que estão associados a tecnologias que podem, inclusive, beneficiar a nossa vida com os contratos inteligentes, né, que a gente faz. E hoje a aplicação disso no dia a dia é tão pequena, mas tem tanto potencial que paga para ver. Mas é aquela coisa, é muito assimétrico, como qualquer investimento. Você tem algo que hoje pode representar uma parte muito pequena e daqui a 10 anos representar uma parte muito grande. Então, não faz sentido não investir. Contanto que você tenha um planejamento de aportes, uma parte da sua renda vá para aquilo. Não é pegar todo o dinheiro que você tem e colocar agora em Bitcoin, porque aquilo desde os últimos 10 anos subiu X%. E nem sequer se, por exemplo, você tiver... eu tenho R$1 milhão, eu vou investir agora. Cara, você não vai investir tudo de uma vez só. Mesmo que você for montar uma carteira diversificada, você dá um período de tempo, tipo 12 meses, e aí você começa a comprar os ativos
para liquidar todo o seu patrimônio, porque aí você pode pegar períodos de altas e baixas do mercado, né? Você jamais pega muito dinheiro e bota tudo numa única uma vez vez. aqui. Ainda mais em criptomoedas, que é muito volátil, né, Breno? Exatamente. Até ia te perguntar, você citou que você investe só em Bitcoin e Ethereum, né? É. Tem alguma outra altcoin, digamos assim, que te chama a atenção, te desperta a atenção? Ou você gosta do projeto pelo que você andou estudando ultimamente? Boa. Cara, tô por fora em relação ao altcoin, ainda que tenham cases que parecem muito legais. Eu conheço ter o mínimo de conhecimento que alguém que fala sobre finanças vai ter, mas não o suficiente para ter uma carteira disso. Porque Ethereum e Bitcoin, elas acabam sendo parâmetros com uma correlação forte com o mercado de cripto. Então, se o mercado de cripto está aquecido, vai refletir em Bitcoin e Ethereum. E, bem ou mal, as outras, justamente por não estarem tão consolidadas quanto o Bitcoin e Ethereum, acaba tendo um risco muito maior também. Lógico que, né, risco-retorno, cara, o potencial de retorno de uma altcoin, às vezes, se multiplicar 1000 vezes em um ano. Dá para acontecer? Bitcoin vai acontecer isso? Dificilmente. Né? Acho que um mercado que já vale 2 tri, Bitcoin é metade disso, não vai se multiplicar 100 vezes, porque senão vai virar a riqueza do mundo. Sim. Né? Então, não sinto falta, a necessidade, poxa, tem alguma específica, porque eu não quero fazer o spray and pray, que é você espirrar em várias coisas, rezar para que alguma delas é certa. Eu não tenho o conhecimento para olhar para determinada criptomoeda como um especialista e falar, frente a todas as outras, essa daqui, por conta desses diferenciais, vai ser muito maior. Só que se essa for muito bem, Bitcoin vai bem também. Né? Ethereum vai bem também. Porque Pode ser até em menor potencial, mas com mais segurança, né, Breno? Exato, pois Eu acho que para quem não tem tanto conhecimento, e aí eu quero entrar em um assunto com você, saindo um pouco de criptomoedas, que é o seguinte, muitas pessoas acabam entrando em cripto por ver, poxa, o Bitcoin se valorizou 1000%. Tô dando um exemplo. Nossa, mas teve a Dogecoin também que subiu 5.000%. E aí o cara começa até a sair do Bitcoin procurando outras opções, porque ele acha que pode ser a nova oportunidade, né? E aí eu vejo hoje muitos jovens, e não só jovens, como mais velhos, atraídos até para esse, por exemplo, jogos do Tigrinho, ou sites de aposta esportiva. Por que você acha que eles são tão atraídos por esse tipo de... Vamos tirar fora a aposta esportiva, mas Tigrinho que a gente sabe que é uma roubada, né? Por que o cara vai insistir ali? Sim, quem nunca sonhou em ganhar dinheiro rápido, né? Foi o motivo pelo qual eu comecei a entrar no mercado financeiro. As primeiras coisas que eu fiz foram opções. Não foram opções, foram opções binárias. É pior ainda. Você conhece opções binárias? Não. Que é assim, nem precisa conhecer, cara. Você tem um tempo de 1 minuto para fazer uma put ou uma call. Se você acertar que a cotação daquele ativo sobre o qual você está tradando a opção binária, ela terminar acima, se você colocar que é uma call, ela terminar acima de onde você comprou. Ou se você tiver comprado uma put, ela terminar abaixo de onde você comprou, você ganha 100% do que você investiu em 1 minuto. Praticamente uma aposta. É uma aposta. Né? Só que se você começa a ver, cara, existem muitos artigos, especialistas, pessoas que têm diversas técnicas que fazem você acreditar que aquilo pode ser uma estratégia genuína para você ganhar dinheiro no longo prazo. Você ganhou ou perdeu? Não, então, a sorte foi... O que você acha, né? A sorte foi... eu não tinha dinheiro na época que eu comecei a ver. Eu queria ganhar dinheiro. Então, eu tinha R$800. Esse era o meu patrimônio. Acabou. E aí, Não dá mais nada. sabe o que começou a acontecer? Eu comecei a ganhar, né? E é esse que Esse é é o o mal problema. do jogador, cara. Esse que é o problema. E aí tinha uma técnica que eu fazia, que era a técnica de martingale. Técnica de martingale. Eu vou te explicar qual que era o racional. E eu tô falando aqui, óbvio, para você não fazer. Não deu certo, não faça. Estou aqui à prova. Era a seguinte. Técnica de martingale você define uma quantidade tímida de dinheiro que você vai investir em opções binárias. Por exemplo, $1. $1. Se você perder aquele dólar, no próximo você coloca $2. Por quê? Porque se você ganhar, você recupera o que você colocou antes. Puta. E aí, matematicamente, eu pensei, cara, se eu fizer call durante 10 vezes seguidas, qual que é a probabilidade, estatisticamente mesmo, de todas elas, tipo, irem o contrário da posição que eu coloquei? Pô, é meio elevado a 10. Ou seja, tende a 0. Tende a 0 o negócio. Com certeza, em algum momento, isso daqui... Ou seja, eu só vou perder umas 5 vezes no máximo. Só que não, né? Estatisticamente é muito comum que haja eventos que são repetitivos em muitos múltiplos, né?
E eu não sabia disso, ninguém tinha me falado, só falaram que, pô, eu fiz a conta ali, eu falei, cara, eu tenho 99,8% de chance, se eu fizer, tipo, 8 vezes, de conseguir ganhar muito dinheiro. Só que se você pega até o valor que você investe e coloca numa PG elevado a 2 ou 3, o que for, você tá falando de centenas de milhares de dólares aqui. Porque começa com 1, depois vira 2, depois o seu próximo é 4, depois vira 8, depois é 6, 62, 64. Ué, Vai, irmão. aí vai longe. Pois é. Não, mas Então- o brasileiro tem essa mania, né, de querer acreditar em tudo que. Sabe, você vê a pessoa. Eu tava passando no final do ano lá em Balneário, por acaso foi lá na casa do André. Você vê a fila da loteria lá lotada, mas Sim. se você colocar uma carteira de trabalho, tipo, ninguém quer, né? Não só o brasileiro, o ser humano num geral. E aí a gente vê mais uma vez, infelizmente, a falta de, principalmente de educação financeira que acontece. E é por isso que eu acho que a gente vê esse jogo do tigrinho, apostas, enfim. Mas o que eu queria te perguntar, Breno, é como que você acha, como é que você avalia o nosso atual governo agora? Como é que tá indo o Brasil? Eu acho que assim, gente, existe a teoria econômica e existe a política. Nem sempre elas andam de mãos dadas. Eu vejo que a gente tem uma série de autores extremamente competentes, né, pessoas extremamente estudiosas que dedicaram a sua vida a entender o que gera riqueza de nações. E você tem outras que almejam ser movidas pelos próprios interesses em benefício próprio, não necessariamente, né, dos outros. Acho que os maiores problemas que aconteceram na humanidade, associados a uma discrepância muito grande entre quem tinha a competência e quem tinha a política, era de quem tinha a competência ser extremamente impopular. No curto prazo, sempre é. Tem um livro do Perini que ele fez incrível, chamado Em Nome do Povo, em que ele pede fazer um experimento. E eu fiz um experimento. Eu fui na rua, perguntando para pessoas, assim, você gostaria que tivesse educação de melhor qualidade? Sim, Você gostaria que tivesse melhores serviços de saúde? sim, Sim. claro. Você gostaria que tivesse transporte público de melhor qualidade? Claro. Cara, todo mundo vai responder sim para isso. Aí eu fui lá e perguntei, você pagaria mais imposto para isso acontecer? As Aí pessoas... você fala assim, já vem a desconfiança. Pô, mas eu vou pagar mais imposto e se não tiver? E se não na entregar? lata, é na lata, cara. As pessoas falam, claro que não, já paga imposto demais. É porque É. sabe que não é sobre pagar mais impostos. Aí, independentemente de ideologia política, você sabe que os recursos que a gente paga para o governo podem ser melhor aproveitados. Então não é sobre tributar mais as pessoas. Dependendo de quando você fala, não, mas vai tributar mais os ricos. E aí tem outro que fala, você tributa o rico, vai acabar com a sociedade, porque na prática os caras vão embora, não vai ter riqueza. E aí gira essa coisa, essa briga interminável, né? Que, Vira a corrida dos ratos, né? Agora, o governo, ele é um pêndulo. Ele é temporário. Né? Diferente do Estado, que é permanente. O Estado é toda a estrutura que envolve os operadores, que são os governantes. É tipo um carro, assim como o Estado, e o motorista, assim como os governantes. Né? E quando a gente olha para o viés do que a gente está hoje no nosso governo, ele tem uma cabeça muito mais de mostrar que ele está entregando o serviço e mostrar que ele está fazendo as coisas que ele prometeu sem necessariamente ter o arcabouço o arcabouço para sustentar aquilo no longo prazo. Então, por exemplo, tudo bem eu criar uma nova iniciativa, tudo bem eu gastar mais dinheiro aqui, se eu posso usar uma dívida que vai estourar na mão do governante daqui a 4 anos. Uhum. Então, não vai cair. Agora a gente está vendo que, na verdade, está acontecendo bem rápido, né? O dólar aí passando de R$6, voltou um pouquinho, mas você tem um governo que bateu o recorde de arrecadação já, isso foi em outubro, novembro do ano passado, e recorde de gastos, e recorde de déficit. Ou seja, não só foi o mês em que a gente mais arrecadou na história, foi também o mês que a gente mais gastou na história. Exato. E aí é claro que isso gera uma incerteza fiscal enorme a respeito da responsabilidade do governo e da confiança no investidor de que ele vai conseguir arcar com seus compromissos. Sai muito capital do Brasil, dólar se valoriza, diretamente associado a tudo aqui, né? Pô, então a inflação ela começa a aumentar mais, as pessoas ficam insatisfeitas. Alguns culpam o governo, alguns culpam o mercado.
mas esse mercado capitalista, aproveitador de oportunidades, como se tivesse um sentimento patriota, né? De que nós, investidores, devemos manter o nosso dinheiro no Brasil porque a gente tem que viver todas as adversidades. Cara, não é assim, pô. A nossa cabeça é de usar os nossos recursos para ter um melhor aproveitamento desse recurso em determinado período. Claro. A gente quer ganhar mais dinheiro, não é O ideológico. mundo é isso, Não é né? ideológico. Exato. Então, o que eu acho do nosso governo? Assim como qualquer que passou, está voltado para um desses lados, né? Desse pêndulo, não para a parte de competência econômica, mas para a parte política. Só que, eventualmente, o pêndulo vai virar para o outro lado, assim como foi em qualquer história da humanidade. Estados Unidos é democrata, republicano. Aqui no Brasil é Lula e Bolsonaro, né? Por enquanto, né? Mas foi em qualquer lugar do mundo e sempre vai continuar sendo. Pô. Dificilmente você consegue manter um governo muito extremista na sua ideologia sem que haja uma revolta pelas consequências que isso traz, né? No longo prazo. Porque ainda que, vamos ver, você pega o caso da Argentina, né? Do começo do século passado. Cara, a Argentina é o país mais rico, o maior PIB per capita do mundo. Sim. E aí, por que deixou? Você vai mexer com um time que está ganhando, né? Por que deixou de existir? Passou a ser um dos países com pior PIB per capita da América Latina. Inflação descontrolada, absurda. Inflação descontrolada, perdendo só da Venezuela, né? É justamente porque quando você gera muita riqueza, você tem uma insatisfação popular daqueles que não têm muita riqueza. Sempre vai ter algum grau de discrepância. Só que aí você fala, então a gente precisa servir essa turma. Só que ao servir essa turma, você aumenta seus gastos, você aumenta suas obrigações, você dificulta a gestão, aumenta as ineficiências e a possibilidade de haver corrupção. Só que quanto mais o Estado aumenta, mais pontos de gargalo ele ganha para continuar aumentando. Porque você muitas vezes gera problemas e você tem que aumentar o gasto para resolver o problema que você mesmo criou. E aí depois, quando isso chega num cenário de pobreza generalizada, assim como aconteceu com a Argentina, você pega uma figura caricata que parece um doido, tipo o Javier Milei, e pronto, Parece o cara do tá no X-Men governo. lá, o Wolverine. E fazendo um baita de um trabalho, por sinal. Quando ele tava para as eleições, eu falei, não é possível que esse cara ganhe, mano. Tem uma cara de doido, Bizarro, né? Você cara falou, de ele maluco. é diferente, mas é um belíssimo economista, né? Porque o que ele tá fazendo. Exato, que ele tá fazendo fazendo um trabalho. Vai recuperando ali demorar. aos poucos, O não é pessoal de um tem que dia pro entender outro, também né? que a Argentina já melhorou muito. Já. Né? A gente tá vendo, inclusive, porque o mercado financeiro ele é o termômetro da economia. A Bolsa de Valores na Argentina, que estava despencando, ela, Subiu. começou a subir, porque, viu que existe uma preocupação em arrumar o país. Né? Agora, algo que eu achei ruim que aconteceu foi que na época do Michel Temer, que eu não tenho nada a favor dele, mas acho que ele fez um bom trabalho, no pouco tempo que ele ficou ali, era pós-Dilma, que ele substituiu a Dilma, ele criou o teto de gastos, que foi algo que deixou o controle mais efetivo. Ou seja, os políticos não poderiam gastar mais do que aquele teto de gastos, então poderia sofrer punições sérias. Só que entrou um novo governo e a gente eliminou o teto de gastos. A gente criou o arcabouço fiscal, que diz o seguinte: você pode gastar mais, mas você precisa arrecadar mais. E aí a gente vê hoje um governo preocupado em arrecadar mais, em tributar mais, em monitorar mais, porque a gente tinha aquela questão do PIX, que depois o governo entendeu que foi um tiro no pé, voltou atrás, que seria monitoramento de PIX ali e despesas no cartão de 5 mil reais, acima de 5 mil reais. Claramente aquilo era para monitorar e em algum momento ia taxar. Mas, enfim, você não tem um controle. Ou seja, você hoje está buscando arrecadar mais para gastar mais. Só que a gente está gastando além do que deveria, mesmo arrecadando mais. Então a coisa desandou. Né? Eu acho que era tão bom esse plano no teto de gastos. Mas eu queria, saindo um pouquinho de política, Breno, eu vi um vídeo no seu canal muito legal também. Claro que você não vai lembrar os 7 hábitos, mas hábitos que tiveram virar milionário. Eu te acompanho há muito tempo. Você tinha um canal Jovens de Negócios, muito bacana. Desde ainda jovem, ele tá lá, ainda tá firme lá. e forte. Só não tenho postado com tanta frequência quanto Sim. deveria. Mas E você Tá tinha fazendo muito trabalho conteúdo em de escola. ações, de investimentos, você fazia com muita competência e você claramente era um menino. Pô, eu te acompanho, sei lá, em 2019, eu acho. no eu primeiro vídeo assistia. foi 2018. Então, eu comecei a te assistir ali por 2019. E continuei assistindo durante muito tempo, que você trazia um conteúdo de qualidade. E você falou sobre a questão de hábitos que te fizeram virar milionário. Foi. Eu queria entender quais hábitos, porque você é jovem, Sim. mas você ficou milionário muito jovem. Foi. Né? Quais foram esses hábitos? Boa, vambora. Cara, tem assim uma série de coisas que são arbitrárias, no sentido de foram da protagonização do que eu vinha fazer, mas também tiveram muitas circunstâncias que favoreceram a isso, né? Mas vamos lá, então vamos pegar aquilo que está no nosso controle. Cara, construir tijolo
por tijolo, né? Sem olhar para o muro. O que isso significa? Muitas vezes a gente olha para o muro e a gente fica intimidado quando pega uma pessoa de muito sucesso, pega o André Dias, pega a Carol Dias e fala, pô, essa galera é muito grande. Essa galera aqui conseguiu construir uns negócios que não dá. Olha só quanta gente legal vem no podcast. Olha só quantas pessoas assistem aí esse podcast. Né? Olha só como é que tá a carteira da Carol. Cara, que coisa louca. E aí fala, não dá pra mim. Isso aqui não, sabe, se intimida. Fala, isso daí deve ter sido sorte. E começa a criar um monte de narrativa pra justificar o sucesso dos outros. Agora, se você pega assim, pô, deixa eu ver o primeiro vídeo aqui da Carol. Deixa eu ver aqui o primeiro vídeo do André. O que foi o primeiro conteúdo que eles fizeram? E aí, não sei qual foi, mas se foi como o meu, provavelmente não foi tão bom. E você vai ver que, na verdade, não é muito diferente em relação ao que muitas outras pessoas poderiam fazer, sabe? Sim. Com poucos recursos, com pouco conhecimento. O primeiro vídeo que eu gravei foi um vídeo de 47 segundos. Eu fiquei 2 horas, cara. 2 horas pra gravar isso daqui. Porque na minha cabeça tinha que ficar perfeito. E aí eu fazia uma fala e fazia, quero fazer melhor. E eu ficava nervoso, tremendo, suando, achando que o negócio estava ruim. É melhor feito do que, né? Pois é, mas vai falar isso pra quem tá começando. É Você fala, verdade. Você fala, não vou tomar porrada, né? pois é. Enfim, só que né, você tem que passar por essa barreira. Então, quando você olha pro tijolo e você vai colocando, tá, agora eu fiz isso, qual que é o próximo passo? Coloquei o tijolo. Agora eu vou fazer isso aqui, qual que é o próximo passo? Coloca o tijolo. De repente você vê o muro, né, e você construiu o muro. Ele deixou de ser um obstáculo e passou a ser algo que você cresceu junto. Então, essa é a primeira coisa. O segundo é o salto de fé. Não sou, pessoalmente, uma pessoa intrinsecamente religiosa, tá? Mas, então entenda a fé do ponto de vista de ter uma confiança de que alguma coisa ou algo, seja Deus, o universo, o que for, cara, vai conspirar a seu favor para as coisas darem certo. Porque na minha experiência, sempre deu. Quando eu arrisquei algo que era muito importante para mim, em algo que eu sonhava e acreditava, as coisas começaram a acontecer. 2 casos em que isso aconteceu. Primeiro, estava fazendo faculdade de engenharia de produção na UFRJ, que no Rio de Janeiro é uma faculdade com algum prestígio, né? Normalmente você vai sair da escola, faz Enem para conseguir entrar na UFRJ. Eu passei por essa faculdade. E aí, eu estava fazendo esse curso. E eu decidi que eu iria começar um canal do YouTube para falar sobre os conteúdos que para mim eram muito importantes, como a gente está falando, né? Sobre todas essas coisas. E eu falei, cara, eu tô aprendendo muito fazendo esse canal aqui. Muito fazendo esse canal aqui. E a faculdade está tirando meu tempo. Será que se eu trancar, eu não vou poder voltar daqui a 2 anos, se tudo der errado? Será que se eu ficar durante esses 2 anos investindo nisso daqui que eu acredito, a minha mãe vai expulsar de casa? Eu vou deixar de ter comida na mesa? Eu vou deixar de ter teto? E eu fui privilegiado por ter uma família estruturada, eu sabia que, lógico, isso não ia acontecer. Reconhecendo as circunstâncias que me foram concedidas, que, lógico, que são muito diferentes da maior parte das pessoas. Então, quando eu decidi focar nisso daqui, cara, minha mãe ficou desesperada. Porque trabalhou a vida inteira para colocar o meu em escolas de qualidade, caras, para eu ter ensino a ponto de justamente entrar numa faculdade pública. O meu tio, que é o irmão dela, que é o cara dos carros, é uma pessoa bem cedida, ele me ligou falando, Breno, você quer lidar com dinheiro? Mas, irmão, dinheiro é causa de briga entre casais, tem, pessoas acabam perdendo a própria vida, guerras acontecem por conta desse negócio aqui. Será que você vai ter alguma autoridade em falar sobre dinheiro? Você não vai ser visto mais como um curioso. E aí eu falei, pô, né, você tem as pessoas que você mais ama querendo te dar um freio. Um freio. E quando você queria era de apoio. Então, cara, mesmo assim, pô, larguei. O negócio deu certo 16 meses, desde o momento que eu comecei, o primeiro R$1 milhão. No momento que eu gravei o primeiro vídeo, 16 meses depois. O segundo momento foi agora, cara. Foi 2020... Foi no final de 2022, 2023. O canal tava no melhor momento possível. Tava pegando 8 milhões de views por mês no canal. Tava também aquele momento de Lula, Bolsonaro, eleições. A gente tava produzindo uns conteúdos bem legais, análise de governo, buscando ser o máximo imparcial. E, cara, a galera gostando, assistindo pra caramba. Só que eu comecei a refletir muito a respeito do qual que era a sustentabilidade daquilo. Porque um canal do YouTube, se ele é só um canal do YouTube, ele é uma ferramenta de distribuição, ele é marketing. Só que se você não tem um negócio por trás, e pior, se você não tem algo que você realmente acredita, uma hora aquilo ali vai morrer. É quando você parar de fazer aquilo. Então, o que aconteceu foi,
Eu falei, cara, o que eu mais acredito é na educação de base. Não adianta só fazer vários vídeos do YouTube para pessoas que já me assistem, que já conhecem a importância, que já sabem disso. Você tem muita gente que sequer entende do problema. E aí eu falei, eu vou fazer isso aqui. Porque eu sei que se tudo der errado, eu vou colocar todos os meus recursos aqui. O canal do YouTube sempre vai estar lá. A audiência sempre vai estar lá. As coisas que eu construí, cara, provavelmente elas sempre vão estar lá. E aí, eu fiz um vídeo chamado Fim da Jovens de Negócio, o fim do canal. E aí eu falei que eu ia focar no mercado de educação de base. E aí o que aconteceu foi, o Estadão publicou uma matéria que não tive nada a ver com o negócio, só que canal do Grupo Primo abre mão do YouTube para entrar na nova fase. Isso daí que eles postaram. E aí, o Juarez, que ele era um ex-executivo da Arco Educação, ele viu, falou com um amigo que eu tinha em comum, a gente se conectou. Só que eu não sabia como que eu ia criar a melhor operação. Eu não sabia como eu ia desenvolver os melhores materiais. Eu estava fazendo aquilo porque eu tinha me comprometido. Sim. Só que foi o fato de eu ter tido o compromisso, falado, eu vou fazer, já começado a operação, começado a investir, que depois as coisas começaram a acontecer a meu favor. E hoje, cara, a gente, como falei, a operação para entrar nas escolas começou em 2023. Escolas públicas ou particulares, Breno? No primeiro momento, particulares, públicos, Tá. a gente começa ano que vem. Mas o que é exatamente o que você faz hoje para as escolas? É basicamente você ter a disciplina de educação financeira, empreendedorismo socioemocional num tempo na grade da tua escola. Online? Então, não, presencial. Ah, Você presencial. tem material físico. O professor, ele é capacitado pela gente para conseguir entregar essa disciplina com o nosso método. E como é que chama? É educação financeira? Jovens for Schools. O nome do programa é Jovens for Schools. Normalmente as escolas colocam no tempo do projeto de vida. Né? Isso é o que mais acontece. Tem escolas que colocaram o nome da disciplina Jovens for Schools. Então isso é bem legal. Só que, olha você vê, cara, o salto de fé, eu não sabia se eu ia conseguir encontrar alguém, se ia conseguir ter as pessoas certas, se ia conseguir vender para as escolas, se ia conseguir ter uma tese que realmente fosse ter PMF, né, o fit de produto com o mercado. E você investiu dinheiro nisso, creio eu. Claro, eu investi quase tudo, pô. Só que o que aconteceu foi, primeiro mês, no primeiro ano, cara, fechamos 12 escolas, 2.100 alunos. Poxa, legal, tem alguma coisa aqui. Cara, passou um ano, terminando 2024, com 50 escolas, 20 mil alunos. Isso, Legal. pois é, isso. Você pega a curva de crescimento disso daqui, foi uma coisa completamente fora do que acontece no mercado, né? O negócio é ele conseguir crescer tanto em tão pouco tempo. Mas, ô Breno, você é um cara empreendedor, né? Isso é claro pra mim, e jovem. Eu vejo muitas pessoas que acreditam no projeto delas também, elas querem empreender. Mas muitas vezes, às vezes, falta a questão do financeiro, porque você vai ter que investir ali uma grana no inicial, ou às vezes confiança. O que você acha que é importante pra tomada de decisão do cara falar, eu acredito nesse projeto, eu vou fazer. Mas eu acredito que tem algumas questões que não é só chegar e acredito, vou fazer. Existem alguns pontos que você tem que levar em consideração. Com certeza. No caso, eu acho que primeiro de tudo, você não pode abrir mão de tudo se você... Vamos lá. Vamos dizer que você tem 3 filhos para cuidar, que você tem a sua esposa, vamos dizer que por alguma circunstância de destino, só você que tem renda em casa, você tem que cuidar dos seus pais, e a única coisa que garante tudo isso existir é o seu trabalho. Cara, se você não tiver nenhuma reserva e largar tudo para empreender, você vai ter um problemaço. Porque não é só você ali que tá se ferrando, é um monte de gente. Sim. Então, a forma como eu vejo se você não foi agraciado com uma estrutura familiar que pôde permitir você arriscar fazer algo como eu pude, então você tem que ter uma reserva. Eu chamo de ticket do tudo ou nada. O que é isso? Cara, é uma quantidade de dinheiro que você acumula, assim como uma reserva de emergência, só que com outro propósito, para você empreender. Tem 12 meses do seu custo de vida. E isso inclui, obviamente, todas as pessoas que dependem de você. Quando você acumular esse um ano, pronto, você pode focar 100% em fazer aquele negócio acontecer. Um ano dá pra fazer. Mas essa grana você disse que é pra separar Pro uma negócio. reserva de emergência. Ou pro negócio? Não, é pro negócio. Pro negócio, tá. Não, como uma reserva pra você se sustentar pra isso. Porque Caso dê muito vamos errado. lá, a empresa- Agora, o cara tem que tomar cuidado pra não meter o dinheiro. na empresa. Na Não empresa, né? é porque, é lógico que quando você olha para alguns tipos de negócio, é preciso de um capital intensivo. Por exemplo, sei lá, vou criar um pet shop. Você pode cair na armadilha de inventar que você quer criar um pet shop, contratar um escritório de arquitetura, fazer o projeto, pegar uma marcenaria top,
e aí você vai lá nos fornecedores, já faz uma baita encomenda, coloca em top de produto lá, paga um baita aluguel num ponto que você acha que é bacana. Cara, nunca empreendeu, você vai fazer esse negócio na vida. Olha quanto dinheiro você gastou. Pode ser que dê errado, pô. Pode ser que você não consiga ali. Você não validou antes. Você pegou da tua cabeça, o negócio inventou. Mas, e se você for num canal do YouTube, aprender como fazer um site, que é de graça, você pode montar o seu site inteiro sem pagar um centavo. Aí você aprende a fazer a gestão de tráfego pelo Meta Ads ou pelo Google Ads, que você vai ter de graça no YouTube também como fazer. E você aprende a integrar aquilo com gateway de pagamento, seu site, para você conseguir processar ordens do cartão. Você vai falar com um fornecedor que você encontra no Google ou no Alibaba, fornecedor de produtos pet. Você vai ver um monte lá, cara. Aí você fala, Tomar, ó, é o seguinte, eu tô querendo avaliar alguns fornecedores, mas eu preciso ver a qualidade. E eu tô disposto a fazer uma ordem grande, mas antes eu queria que você me desse uma amostra. Então, pronto, ele leva lá, pega a foto, às vezes nem pega o produto, já pega a foto que o próprio fornecedor disponibiliza, joga no site, roda tráfego, o mínimo é R$100 para você começar a rodar tráfego. Você aprende a fazer uma copy, uma arte no Photoshop, pronto, você já tem o MVP do teu pet shop, sem gastar um centavo, ou melhor, gastando R$100 ali para rodar aquele tráfego. Investimento inicial muito menor. Cara, é muito diferente. Então, se você quer começar um negócio, a mentalidade tem que ser de MVP. Como é que você consegue gerar a maior quantidade de resultado com a menor quantidade de recursos? E para a maior parte dos negócios, a gente não precisa de muito. Pô. Não precisa gastar tanto assim. Então, é isso, né? Você sabe que você me lembrou um case de um amigo meu, cara, que ele começou a vender no Mercado Livre, era latinhas para pintar roda de carro. Mas ao mesmo tempo ele tinha um emprego dele, lá numa empresa multinacional. Só que ele já estava de saco cheio dessa empresa. E aí ele começou a criar esse negócio lá dentro do Mercado Livre, uma lojinha online dele. E aos poucos ele foi começando a aumentar os produtos. E aí ele foi começando a vender produtos para bebê. Ele percebeu que ali era um nicho interessante para ele. E aí ele conseguiu alguns fornecedores com um preço muito interessante. Ele tinha uma margem pequena, mas ele conseguiu ali abrir mais lojas no Mercado Livre e aumentar a quantidade. Até o ponto que ele falou, opa, consigo sair do meu emprego para ficar só aqui. Né? E ele trabalhava de casa, o estoque dele ficava num quartinho que ele tinha na casa dele. Hoje, cara, o cara tem um puta de um galpão, ele tem várias lojas dentro da internet, né? Com segmento de bebê, outros segmentos também para carro, tal, não sei o quê. Cresceu pra caramba, mas assim, começou lá atrás, na casinha dele, com investimento pequeno, ainda tinha o emprego dele para sustentar a casa. E não começou pagando um galpão já e com um monte Exatamente, de produtos, não saiu startando um projeto com muito dinheiro. Mas mudando de assunto agora, Breno, uma questão que a gente recebe muito aqui dos jovens, né? Se vale a pena o cara ir embora do país, tentar a vida em outro país. Se você pudesse voltar no tempo ali, 18 anos, olhando a situação atual do Brasil, você acha que é uma boa o cara tentar ir embora do país para tentar a vida ou não? Aqui no Brasil estão ótimas oportunidades. Oportunidade você tem em todo lugar, né, André? Assim, é mais uma questão de objetivos. Então, por exemplo, ainda que você seja um empreendedor bem-sucedido, dado o padrão da sociedade, você ganhar em real e você querer ter uma vida em dólar pode ser pesado. Por exemplo, você pode ser multimilionário aqui no Brasil e você ter uma vida de classe média nos Estados Unidos. Isso é meio louco se você parar para pensar ainda, né? E lógico que desde 1994, com o plano real, principalmente depois de 99, que o câmbio deixou de ser fixo, né, e passou a ser flutuante. Cara, o real só teve uma direção em relação ao dólar. O real caiu, o dólar subiu. Sim. E para os próximos 10 anos é muito provável que isso continue acontecendo. Porque em relação à gestão de recursos públicos, quem que manda melhor? Brasil ou Estados Unidos? Em relação a quem detém a moeda das transações internacionais? Brasil ou Estados Unidos? Em responsabilidade fiscal, quem que é melhor? Brasil ou Estados Unidos? Então, cara, você tem um monte de coisas que joga a favor dos Estados Unidos, uma cultura de empreendedorismo. As maiores empresas, cara, pô, se você pegar aqui o teu celular, você usa o quê? iPhone? Eu uso iPhone. Empresa dos Estados Unidos. Você assina a Netflix? Sim. Então, empresa dos Estados Unidos. A gente vê que a maior parte das coisas na nossa vida é tudo o quê? É americana já, cara. Sim. Então, é onde surgem as maiores ideias, as maiores inovações. A produção de riqueza em valores absolutos, ela acaba sendo muito maior lá. Então, eu vejo que assim, se você quer morar nos Estados Unidos, seria legal você construir alguma coisa lá. Porque você vai ganhar em dólar e vai conseguir ter o suficiente para conseguir ter uma vida lá. Agora, se você quer morar nos Estados Unidos e você quer começar a empreender no Brasil, cara, pode ser uma boa porta de entrada para começar,
mas você vai ter muita dificuldade para conseguir realmente usar isso para morar lá nos Estados Unidos. Lógico que tudo tem sua proporção, negócio é negócio. Você pode ser um negócio muito bem sucedido e a vida dos Estados Unidos para você é tranquilo, né? É tranquilo. Mas se eu tivesse que escolher um lugar do mundo para nascer, eu nasceria lá, cara, nos Estados Unidos. Se você voltasse no tempo, lá, Breno com 18 anos, você tentaria a vida fora do país ou não? Você ficaria aqui? Eu não teria como, porque inglês não era tão bom, né? Hoje tá bem melhor, mas naquela época eu também não tinha tanta confiança. Será que os gringos... Eu não entendia muito da cultura, eu não entendia nem muito de negócios, cara, quando eu comecei. O canal do YouTube, ele foi uma coisa muito orgânica. Queria produzir conteúdo sobre finanças. E aí fui vendo que aquilo ali tinha gente que estava disposto a fazer. Então eu estava muito dentro de... Sabe, eu estava como se estivesse falando com os meus amigos. Se estivesse fazendo inglês ou uma coisa nesse sentido. Mas eu acho que quem fizesse poderia ter muito, muito resultado também, cara. O jovem que não quer fazer faculdade, existe, cara. O cara não tá afim, não gosta de estudar. Pra começar a empreender, você acha que seria mais fácil? Não digo só nos Estados Unidos, mas na Europa e tal. Seria mais fácil, talvez, fora do país ou aqui? Isso é uma boa também, cara. Olha, eu acho que tem duas coisas. Tem uma coisa boa e uma ruim. A coisa boa, ou seja, a favor dos Estados Unidos, é que lá é mais fácil para você empreender. É menos burocrático para você conseguir fazer negócio. Seja uma cultura inerente do norte-americano de abrir negócio, ser incentivado. Então... Menos imposto, né? Não. Ainda tem uma carga tributária forte lá em relação a negócio, só que lá eles tributam dividendos, né? E eles têm uma alíquota menos pesada para As empresas. Então você tem um incentivo para o recurso ficar na empresa e o negócio crescer. O que para quem está empreendendo pode ser algo interessante, né? Porque você demora para distribuir dividendo. Então parte do princípio que você começa a distribuir dividendo, você está disposto a pagar 30% ali para o governo. Só que no Brasil tem problema pra caramba. Então eu lembro que quando eu comecei o canal do YouTube, eu pegava muito canal gringo de referência. E já tinha vários ali jovens nos Estados Unidos. Cara, já tinha vários que eram super bem produzidos, que tinham todos os recursos. A galera lá parece que tem tudo de tudo. Então é uma concorrência absurda. E no Brasil, cara, eu juro pra você, não tinha ninguém. Quando eu gravei o primeiro vídeo do canal Jovens de Negócio, não tinha um jovem da minha idade fazendo vídeo do mesmo tema. Não tinha mesmo. No segmento de investimentos ali... Ninguém. Tinha Natália Arcuri, Thiago Nigro, Bruno Perini, Lucas Pitti, Fábio Holder e acabou. Não tinha mais ninguém. Não tinha mais ninguém. E Gustavo Cerbasi, que... Né, que já é das antigas, Pois é. Da rádio ainda, televisão. Pois é. Então, cara, eu entrei e era mar azul. Eu não sabia disso. Só que eu via que, talvez, pelo fato de eu querer conversar com esse público, poderia ser que aquilo acabasse se tornando algo grande, né? Mas nos Estados Unidos é mais difícil você se destacar. Porque já tem muita gente boa, existe muito mais acesso, existe essa cultura de propensão a tomar risco que aqui não tem. Mas no Brasil tem tanta deficiência e tanto problema que para você ser melhor do que a média é muito mais fácil do que nos Estados Unidos. Sim. Então é mais fácil você se destacar aqui do que lá. Só que lá, quando você ganha com força. Aqui não, né? Porque você tá numa moeda muito pior. Então, se fosse para eu voltar no tempo, cara, faria nos Estados Unidos, sim. Porque... Eu acho que... Perdão. Não, imagina, porque eu acho que existem essas oportunidades em ambos os lugares. No Brasil, acaba sendo um pouco mais fácil de você se destacar. Nos Estados Unidos menos, mas lá o prêmio é muito maior. A única coisa que a gente sempre toma muito cuidado quando a gente fala de... Acho que o Breno e o André também, sobre empreender, é que não é tão lindo quanto parece, né? Por quê? É lindo quando a gente sabe, depois que se aprende. Mas não no começo. Porque as pessoas no Brasil, infelizmente, elas acham que empreender é fácil. Né? Por exemplo, vou abrir uma loja de roupa. Tá, mas aonde? Você conhece o lugar? Quem é o seu público e tal? E aí as pessoas acabam achando que é fácil empreender no Brasil. Preparo inicial básico, estudo. Né? Saber o quanto que você precisa de caixa. O básico, assim. E aí você vê muitas pessoas falando, eu vou empreender, eu não quero ser CLT. E eu acho que isso é um grande problema que a gente vive. Por quê? Não tem problema nenhum você ser CLT. Se você tem uma carreira, se você está crescente no seu trabalho, se você se dá bem como CLT, se você depois futuramente quiser empreender. Agora, o pior é você falar, eu vou empreender e não quero ser CLT, e se dá muito mal no empreendimento. Aliás, eu sempre recomendo um curso do Sebrae que chama Empretec, que é um curso fantástico, não é muito caro. Na época que eu fiz, acho que era R$1.000, e você tinha 8 dias, se eu não me engano, de aulas
presenciais lá no Sebrae, com profissionais excelentes. E era, assim, uma carga bem pesada, assim, de trabalho. Mas que você sai dali, cara, maravilhado, assim, porque é um conhecimento absurdo. Eles te montam um business plan do início ao fim. Então, assim, pessoas que já têm empresas, não estão indo bem, iam fazer o Empretec. Pessoas que queriam empreender, iam fazer o Empretec. E tudo isso, cara, muitas pessoas saíram dali falando, puxa, consigo Gratuito, melhorar minha empresa né? agora, achei o erro da minha empresa. Ou o cara queria empreender, ele falava, pô, não é tão simples como eu pensava, eu não tenho capital pra isso. Porque ali no Business Plan ele te mostra, cara, você precisa desse dinheiro, você vai precisar de tanto de capital de giro, cara, você vai gastar com isso. Tem coisa que ali que eu nem imaginava. Por exemplo, você tem que calcular no teu balanço depreciação de máquina. Quem faz isso hoje? O cara às vezes tem um açougue, ele não sabe que ali ele tem que colocar no balanço dele depreciação de máquina, porque o cortador de carne, uma hora ou outra vai dar problema, quebrar, lógico. ele vai ter que trocar aquela máquina daqui 10 anos, então ele tem que calcular isso, para não ser pego de surpresa. Agora, Breno, no teu canal, sempre eu mesmo assisti em 2019, você falava muito de ações, né? E eu queria saber se você ainda está investindo em ações, como é que tá a tua carteira de investimentos? Legal. Ação só nos Estados Unidos, cara. Agora. Aqui você zerou no Brasil. Zerei. O motivo pelo qual eu zerei foi principalmente por conta de o risco que eu estava tomando nos negócios aqui. Então, foi mais em relação a isso do que necessariamente ter uma grande tese de o Brasil não presta. Não foi nada disso. Tá? É mais no sentido de eu tenho um risco muito grande já em exposição a um ativo que também pode ser o que vai gerar um maior retorno, que é a minha empresa. E eu não quero oscilar aquilo que eu construí numa economia incerta, assim como o Brasil, né? E o Brasil ele tem uma característica também, se você analisar os últimos 20 anos, o Ibovespa ele entregou um retorno de 407%. Então, eu fiz essa análise para um vídeo que eu vou gravar hoje, inclusive, então dados bem atualizados. Você pega de janeiro de 2025 até janeiro de 2005 até janeiro de 2025, 407% de valorização do Ibovespa. Qual que foi a inflação nesse tempo? 197%. A maior parte das pessoas não sabe fazer cálculo de depreciação do valor que a inflação teve frente a uma valorização de um ativo. Não é só você diminuir um pelo outro, né? Você tem uma fórmula que você faz isso. Se você aplica a fórmula, o ganho real de valor que você teve foi de 70%, 71%. Aí você pensa, 20 anos para eu ter um ganho real de 71%. Beleza. O que o CDI entregou nesse mesmo tempo? Se você pegar um CDB que rende a 100% do CDI, o ganho real foi de 113%. Ou seja, cara, nos últimos 20 anos, o brother que meteu dinheiro aqui no Bovespa, ele não tá feliz, cara. Porque se ele tivesse colocado na renda fixa a 100% do CDI, não é nem esses que são, né, de 110, 120, chegam a 128% do CDI, nem isso. O cara que colocou a 100% do CDI tá melhor do que o que colocou no Ibovespa há 20 anos. Só que tem outra coisa. Se você analisar o nosso Ibovespa dolarizado, então, aí piorou. Pega um estrangeiro que colocou dinheiro no Brasil, o ganho foi de 21% só. Real, né? Óbvio que já descontando a inflação do dólar. Sim, claro. Tudo isso. Então, cara, ele ganhou real 21% de dólar. Se ele tivesse comprado entre 2007 e 2015, teria sido negativo a rentabilidade, porque aquele período, né, que a gente sabe, pô, Lula entregando para Dilma, tudo, mercado todo crise nos Estados Unidos. Cara, esquece. Crise, subprime e tudo mais. E isso acabou não funcionando. Eu falei, poxa, o Brasil, ele então tem um prêmio sobre o risco menor que os Estados Unidos. Ele tem um risco maior e um prêmio menor. Porque, na prática, é um mercado mais volátil, só que ele te paga menos. E você pega o S&P, aí eu inverti a ótica, né? Eu falei, cara, vamos pegar agora um brasileiro que investe no S&P. Então, pegando a valorização que o investidor ele colocou no S&P, só que descontando a inflação do real. Já falei, a inflação do real nesse tempo, 197%. Aí o S&P se valorizou tipo 1.100% nos últimos 20 anos de forma real, né? Então não é em dólar, mas se fosse em real. Descontando a inflação no real, o ganho real foi tipo 320%. Ou seja, assim, chutou para fora do parquinho, foi muito mais. Então, o primeiro motivador para eu liquidar minha posição aqui no Brasil foi justamente, cara, o meu negócio dele já é risco suficiente. De tudo que você fala, fundos imobiliários, ações, qualquer... Tudo. Liquidei tudo. Vou manter nos Estados Unidos agora, porque, pô, se ainda que rentabilidade passada não rentabilidade futura, eu tenho mais confiança na rentabilidade passada dos Estados Unidos do que no Brasil, né? E hoje eu não fico mais fazendo stock picking.
Então, faço grandes análises de empresas. Porque, certamente, se você faz isso, você consegue ter uma rentabilidade, aqui no Brasil, Claro. lógico, isso com certeza. A gente tá comparando o índice Bovespa. Índice Bovespa. Se a gente somente. pegasse, por exemplo, ações como a VEG, Lógico. ações com certeza. separadas Com ali, a certeza. gente vai ver que Isso. você lógico. teria... Mas você tem que Com ter um certeza- conhecimento para investir naquelas ações, né? Exatamente, exatamente. E a questão é, né? Você não pode simplesmente chegar, vou colocar 50 ativos na minha carteira, eu não vou nem acompanhar. Sim. Porque você pulveriza a sua rentabilidade. Ah, não, mas eu estou diversificando. Cara, Diversificar é uma diversifica- coisa, pulverizar e colocar milhões exato. ali. Pois é, você pode escolher e colocar ativos que você vai acompanhar, que você vai buscar ali o trabalho para ler. Ainda que você não valha o relatório da empresa, que você pelo menos pega um resumo daquilo para saber onde é que você está colocando seu dinheiro, né? E eu não iria fazer isso, eu não faço isso mais. Já fiz quando estava produzindo muito conteúdo a respeito de bolsa e tudo, ficava, cara, degustava ali tudo, mas como o foco mudou totalmente agora, cara, como é que eu consigo ter a maior tranquilidade e descanso de mente, sabendo que o meu dinheiro vai estar muito bem alocado, seu poder de compra preservado e eu ainda vou ter uma rentabilidade acima do mercado? Eu falei, cara, 90% dos fundos dos Estados Unidos não bateram o S&P. Olha que loucura. Ou seja, você pode investir num fundo de gestão ativa ou passiva. Ativa Sim. ou passiva, né? No caso dos fundos de gestão passiva, a S&P ganhou de 85%. O de gestão ativa, ele ganhou de 90%. Então, você pode pegar um desses fundos, ou você pode fazer ali o feijão com arroz, que é pegar as top empresas do S&P e, cara, deixar seu dinheiro lá. Eu falei, vou É um fazer arroz isso com então. feijão que dá certo, né? Exato. Mas por exemplo, a sua carteira, Breno. Você já falou que vendeu tudo Brasil. É. Mas aí como é que você divide? Porque a sua renda fixa, a sua reserva de emergência tá aqui. Tá aqui, sim. Né? Aí como é que você divide Boa. a sua carteira? Você tem quanto por cento ali de... Eu costumo fazer 5% de cripto, mais ou menos. Aí, vamos lá, para o exterior agora, deve estar 70%, 80% do meu patrimônio que eu tenho investido. E aí você tem algumas ações específicas, você tem principalmente o SPY ali, que é o ETF ali do SPY. do S&P S&P, 500. né? E eu tenho alguns REITs também, mas nada, não é uma posição relevante, talvez 10%, né? 10, 15% em REITs. Eu quero ainda entender se é possível, lógico que é possível, mas entender essa dinâmica dos REITs aqui, se eu consigo também delegar essa gestão, no sentido de não ficar acompanhando ainda e ficar confortável com isso, porque eles pagam uma renda trimestral, é um pouco diferente. Você tem o ETF VNQ lá, né? Que faz a... Ele é o ETF dos REITs, né? Como é que é o nome? VNQ. VNQ, não conheço. O isso. ETF VNQ Gestão de REITs, ele é um ETF dos REITs, né? Então, assim, os principais REITs vão estar dentro daquela cestinha ali dentro do ETF VNQ, pronto, que legal. faz a Tipo função o do IFIX, SPY. seria tipo o IFIX É aqui, basicamente o SPY, só Aham. que para os REITs. Certo. Não, então, pois é, isso é legal, não sabia. Vou dar uma olhada. Depois, quando for assistir o podcast, vou pegar ali. Mas, então, é basicamente isso, pô. Eu tenho uma parte, o restante basicamente está em renda fixa aqui no Brasil. Que tem que Uma ter, né? reserva de emergência. Mas reserva de emergência eu também descobri que não é uma regra de livro, tipo 6 meses seu custo de vida ou 12 meses seu custo de vida, porque, vamos lá, se acontece algum imprevisto para mim ou para você, vai ter um impacto. Mas às vezes pode acontecer o mesmo imprevisto para alguém que está passando muita dificuldade financeira, cara, impacto muito maior. Então vamos dizer que a gente tem um celular. O nosso celular custa R$5.000. Para mim, a qualidade de vida, isso não vai mudar muita coisa. Mas agora, para a pessoa que tem uma renda de R$2.000 por mês, se ela tiver um celular de 5, cara, vai coisa pra caramba. Então, para ela faz mais sentido ela ter uma reserva de emergência de 12 meses, seu custo de vida. Para mim, às vezes, se eu tiver 2 ou 3, tá bom também. Porque, como em valor monetário, o impacto que eu vou ter para imprevistos ainda de saúde, ou se alguém me roubar, não vai representar muito da reserva em si, justamente porque, né, para mim, os imprevistos acabam representando menos, né? Então, é isso. Eu tenho reserva pequena em comparação à maior parte parte do patrimônio, né? Cara, a maior parte o resto, renda fixa aqui, uns 10%, uns 80% lá fora mesmo, 5% cripto. Então, deve estar mais ou menos assim. Ô, Breno, me fala uma coisa que eu achei muito inteligente e acho que vai ser muito inteligente para várias pessoas aqui. Eu vi você comentando sobre hábitos financeiros que você tem com a sua noiva, né? Isso. Vocês têm esses hábitos Toda semana. toda semana, né? E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque eu acho que isso auxilia muito os casais. Porque a gente sabe que a maior causa de divórcio um dos Dinheiro, maiores motivos é dinheiro. É.
Então, acho que foi bem inteligente isso. Eu queria que você comentasse aqui com a gente. Não, assim, isso é bem legal, tá? Se juntar para falar sobre dinheiro é muito importante. Porque dinheiro gera muita briga, se você parte de lugares diferentes. Vamos dizer, poxa, vamos dizer que eu tô casado com a Michelle e eu não sei nada de educação financeira e ela sabe. E aí eu falo assim, amor, tô precisando de um carro. Eu consigo dar 15 mil reais de entrada aqui. Meu Deus, mas isso é todo o dinheiro que a gente tem. Isso aqui não é nem o da nossa reserva de emergência. Meu Deus, e não dá, a gente tem que terminar. E eu falar, pô, mas eu tô me matando de pegar transporte público, já tá na hora já, sabe? Eu não mereço mais, eu mereço não sei o quê. E aí gera briga. Por quê? Porque ela tá partindo de um lugar de conhecimento, ela sabe que é importante ter uma reserva, e eu tô partindo de um lugar de merecimento. Cara, isso aí todo mundo sente que merece pra caramba. Só que se você não tem conhecimento, o merecimento sempre vai sair mais forte. Então você nunca vai se conter, porque você sempre vai ter motivo para gastar mais. Então é muito importante conversar e ter os objetivos alinhados. Então, por exemplo, um objetivo que eu e a Michelle tem é se casar. Só que a gente também tem uma filosofia em que a gente não quer pegar o que já foi construído e gastar, né? Pô, quanto que tá um casamento aí? Puta, depende, cara. 200 Aí se eu falar aqui, mil. o pessoal pode me xingar, mas vamos colocar no básico 100 mil. Mínimo, Com né? festa, Mínimo. igreja, o caramba Mínimo. Certamente não sei. A gente acho que não conseguiria Pra fazer mais 100 mil. até, Então, né? assim, isso aí seria, vamos dizer que é 100 mil, tá? Mas, cara, o que a gente combinou foi, a gente não vai pegar 100 mil para casar daqui a 3 meses. Né? E aí ser só o tempo da gente se organizar. Vamos construir esses 100 mil aqui. E a gente vai construir isso para quê? Para não precisar depredar esse patrimônio que a gente já construiu. já construiu. Não tem pressa. A gente tá junto. A gente sabe que vai passar a vida junto já. Vamos fazer direito. Não precisa antecipar esse sonho. A vida já é de casar, a gente já mora junto mesmo, então já É tá mais noivo, uma assim, cerimônia pra celebrar. pra celebrar, somente. Então, pô, a gente tem tempo, pode esperar. Vamos começar a construir isso daqui. Daí, o que a gente faz? Todo domingo, a gente senta junto. Daí a gente tem uma planilha que são 2 planilhas. É uma planilha de orçamento, que basicamente tem despesas essenciais, despesas não essenciais, cada uma das categorias, como aluguel, IPTU, condomínio, supermercado, né, conta de luz e por aí vai. E nas não essenciais tem lá restaurantes, delivery, passeios, né, cinema, esse tipo de coisa. Aí, essa parte do orçamento, ela está integrada a uma outra planilha de fluxo de caixa. O que é a planilha de fluxo de caixa? Tem todas as entradas e saídas financeiras. Então, o que a gente faz? Todo domingo, a gente fica lá 1 hora, 1h30, cara, religiosamente, todo domingo, pegando todo o nosso extrato do banco para lançar entradas e saídas do cartão e da conta. E aí a gente Perfeito. categoriza lá se é uma entrada, se é uma saída, do que ela é, e aí isso já atualiza direto no orçamento. A gente fez assim todo o ano passado, quando eu gravei o vídeo. Inclusive mostrei na prática ali, abrindo a planilha e tudo mais. Aí dá muito trabalho, né? 1h30 da tua semana, do teu final de semana ainda. A gente trabalha tanto, sabe quando às vezes pequenos momentos de lazer são valiosos. Oh. E aí, o que eu vi? Que tem alguns aplicativos, né? Vocês têm algum patrocinando? Não, Não. pode falar. Pô, que pena, Mesmo que porque tivesse, eu podia falar adorava também. falar disso. Não é, mas não tá me patrocinando também, não. Mas eu tô usando um chamado Mobius. E paguei, né, Já ouvi obviamente. falar, já. Cara, Já ouvi falar espetacular. também. Espetacular. Ó, se vocês quiserem compartilhar isso, pode, mas eu quero royalties. E basicamente eles têm uma integração de Open Finance com alguns bancos. Aí eu nunca tinha aberto, mas abri uma conta no Itaú, porque ele compartilha por tanto cartão de crédito e conta. E aí já é automático. Você faz uma entrada ou saída, você lança no cartão, movimenta a conta, o aplicativo já puxa e ele já coloca lá de cara, pô. Aí, ou seja, faz o trabalho que a gente estava tendo em 1h30, eu vou ter agora 10 minutos por semana para fazer a mesma coisa, que é só categorizar tudo que já foi lançado. E a visualização é muito mais bonita, né? Ele tem todo tipo de dash. É mais e tudo organizado, mais. né? É muito mais organizado. Então, agora é assim que a gente tá fazendo. E aí, basicamente, os nossos rituais são em relação a orçar o quanto que a gente vai gastar no próximo mês. A gente faz no final de todo mês. Então, chegou no último final de semana do mês, amor, o que a gente vai gastar para cada vocês? Vai ter alguma viagem que a gente vai precisar fazer? Vai ter alguma coisa? Porque né, no começo do ano a gente definiu o objetivo do quanto que a gente quer guardar no ano inteiro e a gente precisa garantir que cada mês ele está na média que a gente estimou do quanto que a gente precisa acumular. E aí, se, por exemplo, tiver algum mês que saiu muito da média, gastamos mais, a gente precisa compensar no outro
para que isso acumulado no final do ano dê aquele valor que a gente Exato, por colocou exemplo, se aqui eu vou viajar num mês tal, então em outro mês eu vou ter que dar tem uma uma segurada, equilibrada. você reduz aqui cinema, reduz restaurantes, né? Mas é uma ideia inteligentíssima para casal, porque os casais eles brigam muito por causa disso, de dinheiro, porque não tem controle nenhum. Às vezes a mulher gasta muito ou o homem gasta muito e aí eles se perdem e começa a virar dívida, dívida, dívida. Pois Então é legal, ó, você tira o seu domingo, primeiro você planeja seu ano. Depois todo domingo você consegue planejar como é que vai ser. Pois é. Qual é o mês. E isso é fantástico, isso ajuda casais a não terem tantos Já diria problemas Gustavo de... Cerbasi, né? Casais inteligentes enriquecem juntos, né? Exatamente. Um dos livros mais vendidos dele, se não o mais vendido. É o mais vendido, cara. É espetacular esse É livro espetacular, também. né? É. E os casais, Gustavo se eles muito pensam juntos, inteligente. eles crescem, eles vão crescer juntos, sem dúvida nenhuma. E inclusive, a falta do dinheiro é motivo de separação da maioria dos casais. Eu acho que a maior parte da separação dos casais não é nem Tem traição. dinheiro, cara. Eu acho que é falta de grana mesmo, cara. Isso é outro dado que a gente tem fresquinho, cara. 2024 foi 57% dos casamentos terminaram por motivos associados a dinheiro. E às vezes É a por maior falta de parte, conversa, por falta de uma organização 2024, simples. 57. Perdão. Esse é um dado que a gente apresentou para escolas em 2024 de 2023. Ah, sim. Mas entendi. recente. Sim, sim. 57%. E que provavelmente deve ter se repetido. Né? A maior parte ali, com certeza, é por falta de grana, cara. É o que a gente vê no dia a dia ali, né? Os casais começaram a brigar, o homem chega estressado em casa, a mulher chega estressada em casa, tá faltando dinheiro, aí começa a descontar no filho, aí a mulher já toma as do meu. Isso aí é batata que é problema, né? Então, a falta de grana, a falta de organização de um casal é muito problemático. Breno, quero te agradecer, estamos aí quase 2 horas de Privilégio. podcast que passa super rápido. Passou muito rápido. É. gente. Que legal. E, cara, como é que as pessoas te acham? Quais são os seus canais hoje? É um trabalho muito espetacular. Caso alguma escola queira também ter o seu trabalho que você Bacana. vem desenvolvendo, como é que funciona? Legal. Obrigado pelo espaço, André. Gente, poxa, Aqui fico é sua muito casa. feliz Quando aqui quiser com vir, o já convite. sabe. Quando quiser trazer a sua esposa também, muito bem-vinda. Não, vai que ela vira uma influencer, né? Pô, Vai que ela daria uma baita influência, cara, porque ela é linda, ela fala super bem, é uma pessoa Lá super... eu. Isso, ela é tímida, então ela ainda tem que... Só que com amigos é aquela coisa, né? Só que- Sim. então, mas ela ia ser espetacular mesmo, estou tentando de pouquinho em pouquinho Pra colocar... você já isso ser um no- empresário, né? ela sabe fazer tudo por ela mesmo, sozinha. Mas escolas, então a gente tem um site, jovensforschools.com, tem um formulário lá. Você pode ver toda a tese do programa exposta no site, mas tem um formulário caso você tenha uma escola que você queira ouvir a nossa apresentação, conhecer melhor o produto. Só se cadastrar, a gente vai ter alguém entrando em contato para agendar. E rede social, tem o Instagram, Breno Perrucho, e o canal do YouTube, Jovens de Negócio, ainda que a frequência não esteja 2 vezes por semana, a cada umas 2 semanas está saindo alguma coisa. No Instagram é Breno Perrucho, tudo junto. Breno Perrucho, tudo junto, e YouTube Jovens de Negócio. Perfeito. Legal. Bela entrevista, né, Carol? Bela entrevista. Ajudamos muitos jovens, casais. Falar né? sobre tudo, né? Sobre empreendedorismo, sobre finanças, enfim. O que vocês jovens devem começar já a fazer para ganharem dinheiro, para ter uma vida melhor. Breno, queria te agradecer isso, seu Madi, obrigado tempo a por vocês. estar aqui com a gente. Você é muito inteligente, a gente sabe que você é um jovem, não é à toa que você fala com os jovens. Eu queria te agradecer. Andrezinho também isso queria aí. te agradecer Obrigado por a estar você, aqui Carol, comigo. também. Obrigado a você que está nos assistindo. E não esqueça, se inscreva aqui no canal Irmãos Dias Podcast. Estamos quase ali chegando no primeiro 1 milhão de inscritos, graças a vocês aí, poucos anos de canal. Quero te agradecer, né? E toda semana aqui vamos continuar trazendo convidados super especiais, igual o Breno, tá certo? Um grande abraço e até a próxima semana com mais um convidado super especial. E da minha parte, eu vou falar o seguinte: o criatura, dá like aqui no nosso vídeo e se inscreve, tá bom? Aqui no nosso vídeo, já dá like, se inscreve, o canal é de vocês, tá bom? Obrigada por confiarem no nosso trabalho. Eu sempre falo, voa Brasil, quem investe futuro agradece. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu.